Depois de 3 dias de ser levado para casa, o jovem mestre Ji achou que eu era mudo e me atacou loucamente. Mal sabia ele que esta era a recomendação do diretor, que temia que eu fosse expulso da família e no primeiro dia por causa da minha língua afiada. Então, no banquete de reconhecimento, quando o jovem mestre Gia começou a tagarelar novamente, eu falei: "Você já viu sua mãe biológica?" "Eu já vi." Ela veio se ajoelhar para mim, pedindo para eu não expulsá-lo da família e... Sabe por quê? Porque ela tem AIDS. Ela precisa de despesas médicas. Ela tem medo que, se você deixar a família ir, ela não terá dinheiro para tratamento. Tio Shen, você já deu dinheiro a ela? O tio Shen ficou estupefato. Ele ficou lá sem dizer uma palavra, mas eu continuei, sem me importar com ele. Você sabe o sobrenome do seu pai biológico? Quer que eu te diga? O primo da família e finalmente não aguentou mais e levantou a palma da mão. Pare com isso! Com um som de tapa, antes que ele pudesse me atingir. Um prato ainda cheio de sobremesa já estava quebrado em sua cabeça, e sangue vermelho escorria de seu cabelo. O olhar feroz do homem se transformou em horror e espanto, e eu bati a poeira de minhas mãos. O que você quer fazer? Você quer me bater? Quem você pensa que é? Atreve-se a me atacar? Olhei para o rosto do homem, tão feio. Suspeito que você também não seja filho biológico. Por que você não faz um teste de paternidade primeiro, junto com seu primo? Mas no final, ele apenas segurou a cabeça e gritou. Neste momento, a velha senhora Yi chegou e me olhou com raiva. Eu sei que você tem uma opinião sobre o tio Shen. Afinal, vocês são irmãos, mas suas vidas são completamente diferentes. É normal que você se sinta ressentido, mas você tem que entender que não é culpa do tio Shen. A família Yi tem uma dívida com você, e nós, os mais velhos, vamos compensá-lo, mas isso não significa que você pode intimidar seu irmão à vontade. Se a família que te criou não te ensinou essas regras, então, não faz mal que eu comece a te ensinar a partir de hoje. Você está de volta há tanto tempo, já me chamou de vovó? Você não entende nem mesmo a etiqueta mais básica. Levantei as pálpebras e olhei para essa pessoa única. A velha senhora, que era tão severa e rigorosa comigo. Você me criou por um dia? E quer me dar lições como uma anciã? Eu só estava disposto a chamar o diretor do orfanato, que eu tinha espancado até virar uma tartaruga, de avô. Que tal você deixar eu quebrar uma garrafa em você também, velha senhora? Eu te chamarei de vovó, que tal? A velha senhora Yi ficou chocada. O que você está dizendo? Até Shenshu estava tão ansioso que chorou. Sua atitude inacreditável. Você está louco? Como você pode dizer isso para a vovó? Quem é a vovó? Sua avó? Eu não tenho laços de sangue com você. Como podemos ter a mesma avó? Não tente ser amigável comigo. Ielau Tai Tai é habilidosa. Seu peito cai suavemente, aqueles que pegam remédios no local, aqueles que carregam pessoas. Habilidoso como se tivesse ensaiado inúmeras vezes. O banquete agradável terminou infeliz, depois que Ielau Tai Tai foi resgatada. Deitada na cama, fraca, esperando por Fan Sivan. Não me importa se você está em Waixuanling. Compre uma casa para ele ou mande-o para o exterior para estudar. Não quero vê-lo na família Ye novamente. Fan Sivan é o nome de Ye Fu-Ren. Sua expressão também era feia quando ouviu as palavras. Mãe, o que você está dizendo? Eu conversarei com Xiao Rui adequadamente. Você, conversar sobre o quê? O que há para conversar? Acho que ele não quer me reconhecer como avó de qualquer maneira. Nem quer reconhecer você como mãe. Eu, que estava em silêncio e deixei as pessoas apontarem, de repente levantei a cabeça. Eu não disse que não reconheço minha mãe. Eu só não reconheço você, pai. Afinal, minha mãe ainda não disse pessoalmente que Ye Shenshu é seu filho biológico. Todos ficaram pasmos. Dei um passo à frente e olhei para Ye Fu-Ren e perguntei. O que você acha? Você também vai aprender com aquela velha e dizer que Ye Shenshu é seu filho biológico? Se for esse o caso, então eu realmente deveria admitir que vim ao lugar errado. Ye Fu-Ren ficou surpresa. Ye Shenshu também congelou. Ele virou a cabeça para olhar para Ye Fu-Ren. Vendo que ela não respondeu por um longo tempo, seus olhos ficaram vermelhos de descrença. Ele gritou mãe, com tristeza. Ye Fu-Ren não ousou olhar para trás. Este homem parado do lado oposto não parecia seu pobre filho por muitos anos. Em vez disso, ele era mais como um questionador frio e distante, esperando para lhe dar uma nota baixa a qualquer momento, e então expulsá-lo completamente, mesmo que ele ainda não entendesse de onde vinha esse sentimento. Mas ele sabia instintivamente que não queria ser eliminado. Ye Fu-Ren hesitou e disse constrangida.
Xiaorui, não seja tão hostil com Shen-Shu. Afinal, nós o criamos por 20 anos. Mesmo que não haja sangue, o grito de Lao Taitai e Ye Shen-Shu soou ao mesmo tempo. Interrompeu as palavras inacabadas de Ye Fu-Ren, mas as pessoas presentes já ouviram essas palavras. Algumas pessoas ao lado que não sabiam a verdade não puderam deixar de mostrar rostos chocados. A velha senhora começou a ficar sem fôlego novamente. Enquanto respirava fundo, ela disse: expulsem-no, expulsem-no. Ele não me reconhece como sua neta. Então a família Ye não precisa reconhecê-lo como neto. Expulsem-no! A velha gritou, lutando para se manter firme. Então ela cobriu o peito e caiu na multidão. No caos, alguém abriu a porta e entrou. Ye Shen-Shu deu meio passo para trás. Ki chamou o pai. A pessoa que entrou olhou para todos e perguntou: o que vocês estão fazendo todos aqui? Não sabem que a velha senhora precisa descansar? A velha senhora segurou o pulso da pessoa que entrou e disse: eu não posso provocar seu novo filho. Eu te digo, Ye Xuan, nesta casa, ou ele ou eu. Se ele ficar, eu vou embora. De agora em diante. Meu único neto é Shen-Shu. Se você ousar deixá-lo ficar na família Ye, espere para ser punido por sua mãe. Depois que ela disse isso, fechou os olhos, como se recusasse a se comunicar. O homem, no entanto, não mostrou nenhuma emoção. Então ele se virou e olhou para o canto escondido, e olhou para todos e disse: vão para o lado. A sala de chá da família Ye também é muito espaçosa. Abrindo formalmente uma reunião de família com a grande família, Ye Xuan sorriu. Eu devo te dizer, sua avó gosta muito, muito de Ye Shen-Shu, e ela está velha. Ela não pode suportar choques, então, mesmo por causa de sua avó, nós nunca vamos expulsar Shen-Shu facilmente. Eu também devo te dizer, eu detesto muito, muito Ye Shen-Shu. E aquela velha avó. Se entre mim e eles, você os escolher. Então eu não reconheço este pai e mãe. Eu olhei para Ye Xuan e disse: você acha que eu me importo com a família Ye? A senhora Ye ficou chocada e Ye Shen-Shu incrédulo. Ninguém em todo Yuzhou tinha visto alguém ousar falar com Ye Xuan assim, mas eu insisti em falar, e Ye Xuan não mostrou nenhum sinal de raiva. Ele olhou para mim de repente e começou a rir. Não torne essa escolha tão leve, filho. A velha avó em sua boca é minha mãe. Ye Shen-Shu, mesmo que não tenha laços de sangue comigo, também é considerado um filho adotivo para mim e sua mãe. 20 anos de convivência, até mesmo animais de estimação desenvolvem sentimentos. Muito menos pessoas. Você quer que nós escolhamos incondicionalmente entre vocês? Não é tão fácil. Ye Xuan olhou para este filho biológico recém-saído do forno. Embora seus olhos estivessem condescendentes, ele era muito gentil e brincalhão. Embora não me importe com a família Ye, já que escolhi vir, significa que a família Ye definitivamente tem algo que você quer. Se for assim, por que não pegar você mesmo? Ye Xuan virou a cabeça, olhou para Ye Fu-Ren, que me odiava, e hesitou um pouco. Deu um tapinha na minha cabeça. Sua mãe te ama muito, não duvide disso. Os olhos de Ye Fu-Ren ficaram vermelhos imediatamente. Ye Xuan finalmente bateu o martelo. Ok. Esta festa de hoje terminou antes mesmo de começar. Volte para o seu quarto e descanse. Espere até que todos os convidados sejam mandados embora e então saia para conhecer seus irmãos e irmãs. No entanto, a conversa com seus irmãos e irmãs não foi tranquila. Quando desci as escadas, apenas Yazen estava lá. Ela sorriu e acenou para mim em particular. Me chame de irmão para ouvir. Eu mordisquei um pãozinho com a mão esquerda. Você me chama de irmãozinho primeiro para ouvir. Tão meloso. Eu sempre chamo Ye Shen-Shu pelo nome. Por que chamar Ye Rui de forma tão íntima? Vários passos cruzados vieram do andar de cima. Meus cílios se moveram. Provavelmente porque sou filho biológico. E Ye Shen-Shu é uma farsa. Yazen ficou surpresa. Ela olhou para a escada. Só então me virei lentamente. Vi Ye Shen-Shu no topo da escada olhando para mim com os olhos vermelhos. Ele se virou e correu. Ye Lao Tai gritou apressadamente Shen-Shu, mas não conseguiu pará-lo. A velha até queria ir atrás dele, mas foi puxada por outra pessoa que a segurava. A avó. Quantos anos você tem? Você ainda quer perseguir pessoas nas escadas? Ai, isso vai me matar. A velha estava com raiva, batendo no corrimão, apontando para o nariz de Ye Rui do outro lado do andar. Você, espírito devedor, por que ainda está na família Ye? Quem você está chamando de falsificação? Eu digo que quem é falsificação é falsificação, quem é tesouro é tesouro. Eu quero que você saia da família Ye agora. Avó,
Não fique tão animada. Tenha cuidado para não ficar doente novamente. As palavras inacabadas foram interrompidas à força. O tom da pessoa que falava era muito calmo e nada intenso. Era o mesmo temperamento de Ye Haixuan que eu vi ontem à noite. Eu levantei a cabeça, olhando para a mulher de cabelos compridos que não conseguia ver o rosto claramente, segurando firmemente Enona. Aparentemente, ela estava ajudando-a, mas na verdade estava controlando-a no lugar, para que seu corpo fraco não caísse. Só quando o mordomo se apressou e ajudou a velha que suspirava e lamentava a subir as escadas, aquela pessoa arrumou suas roupas. Ela desceu lentamente. Ela tinha um cabelo comprido e cacheado e sensual que ainda não havia sido penteado. Jogados displicentemente sobre os ombros, não revelavam uma feminilidade preguiçosa, mas sim uma frieza selvagem. Só quando ela se aproximou, compreendi pelo seu rosto que essa aura especial vinha da sua alma. Com um olhar, pode-se perceber a força da sua alma, e Etingu, a sua voz é fria. Soa sem emoção, um pouco parecida com a de Yaishuan, até menos gentil que a aparência de Yaishuan. Eu encontrei o seu olhar e acenei com a cabeça. Eu sou Yerhui. Meu nome é Etingu, sou sua irmã. Irmã. Este chamado de irmã foi direto e claro, e Yerhui ao lado apertou os olhos insatisfeito e bateu na mesa. O que significa isso? Padrões duplos, é. Ninguém prestou atenção nela. Etingu me encarou e, depois de um momento, lentamente disse, você considerou. Será que a velha senhora, se não for imparcial, pode cair da escada? Eu, no entanto, retribui o olhar de Etingu sem hesitar. Lentamente, não, então é melhor você pensar sobre isso no futuro. Etingu não continuou a perguntar, apenas deixou esta frase e sentou-se. Cerca de meia hora depois, todos os membros da família e com laços de sangue finalmente se reuniram na mesa de café da manhã. Yaishuan como diretor, Yemama e Etingu, localizados nas laterais em ambos os lados, respectivamente. Yerhui, por ter acabado de voltar para casa, foi autorizado a sentar-se ao lado de Yemama. Em frente a ela estava o segundo tio Ye. Do outro lado estava Eisen. Em frente a Eisen estava a segunda tia Ye. O café da manhã estava cheio na mesa. Todos ainda não tinham tocado nos hashis. A segunda tia Ye começou a falar sarcasticamente. Originalmente, eu também fiz os pães favoritos da velha senhora. Quem diria que seria em vão? Eu digo que alguém de manhã cedo deixou a velha senhora tão irritada que ela se deitou. Como ela ainda pode comer alegremente? A atmosfera na mesa de jantar ficou várias vezes mais tensa. Alguém faz de conta que não ouviu essa atmosfera. O neto voltou no segundo dia e já a irritou a ponto de não querer vir para a mesa. Isso ainda não é nada? A segunda tia continuou sarcástica. Ainda tem a audácia de mencionar o tio Shen. Que pena do tio Shen, antes de ontem. Ele era tão precioso na família Ye. Este filho legítimo acabou de voltar e imediatamente deu a ele o lugar do tio Shen. E o tio Shen? Nem consegue vir para a mesa de jantar, e ainda tem que ajudá-los a acalmar a velha senhora, que foi irritada pelo filho legítimo. Não estou dizendo isso, cunhada, vocês pais não podem ser tão parciais. A segunda tia estava falando com Yetingu. Enquanto se servia, ele disse displicentemente, o café da manhã não estava bom. Você ainda tem tempo para conversar com a minha mãe. Claramente uma sátira agressiva, ele transformou em uma simples conversa. A segunda tia Ye apertou os lábios e bateu os hashis na mesa, perguntando, o quê? Eu não posso falar em casa? Percebi que você geralmente é uma pessoa eloquente. Por que você também está do lado de Yerhui? O parentesco é tão importante assim? Tio Shen esteve com vocês dois irmãos por tantos anos. Chamando de irmão e irmã por tantos anos, e vocês são tão insensíveis. Mais irritada do que ele, Eisen colocou a tigela pesadamente sobre a mesa e olhou diretamente para a segunda tia Ye. Segunda tia, meu pai ainda não falou. Quem te deu o direito de repreender minha irmã? Nesse ponto, o segundo tio Ye teve que falar. Como você fala com os mais velhos? Um irmão mais novo que acabou de chegar. Já foi contaminado com maus hábitos de falta de educação. O que você está dizendo? Fan Sivan não conseguiu se conter. Rui só voltou para casa há alguns dias, e vocês dois já estão o encarando com desgosto. Quem pode aceitar isso? Acabou de voltar e já está causando um caos. Ele realmente se acha o rei macaco. O volume da segunda tia Ye aumentou. Foi Rui quem quis isso? Não foi você, cunhada, quem deu uma ideia ruim para a mãe, pedindo para escondermos a verdade e afirmarmos para o mundo que os dois são filhos biológicos. Caso contrário, teríamos explicado tudo antes de Rui voltar. E não teria havido essa confusão.
Você ainda tem coragem de falar? Criar um filho por 20 anos e simplesmente não o querer mais. E ainda tem razão? O que quer dizer com não querer? Um filho adotivo não é um filho também. Nós também amamos filhos adotivos. Mas como pode ser a mesma coisa? Transformar um filho biológico em adotivo. Você está pisando na cara do tio Shen, sendo encarado por você, cunhada, pela terceira vez. Desta vez, eu coloquei a colher no prato, o som nítido da colisão, olhando para a segunda tia Ye na diagonal oposta. E disse lentamente, então foi sua ideia. Originalmente querendo continuar a discutir com a mãe Ye, a segunda tia Ye de repente estremeceu ao ver meus olhos e esqueceu tudo o que queria dizer. 10 anos depois, a segunda tia Ye ainda conseguia se lembrar daquele olhar, como uma besta. Ou um deus maligno desumano, olhando para uma formiga que o irritou, até mesmo expressando aversão de forma tão leve e calma, fazendo as pessoas se sentirem aterrorizadas, mas também envergonhadas e furiosas com sua própria insignificância. Ele é um monstro amaldiçoado. Não é de admirar que Yuzhou tenha sido virado de cabeça para baixo por causa dele, e até mesmo a família Wen parece ter sido destruída por ele. Desprezando a velha e frágil tia Ye, escondida no exterior, contando histórias do passado ao neto. Amaldiçoando Ye incessantemente, mas sem esquecer de lembrar ao neto no final, se no futuro vir sua descendência. Deve se manter longe, pois provavelmente herdaram sua maldade, e não são boas pessoas. Mas tudo isso é muito depois, no momento tudo ainda está acontecendo, na mesa de jantar da família Ye. Um café da manhã ainda não terminou, e é interrompido por incidentes repentinos um após o outro, não importa o que aconteça. O primeiro café da manhã de Ye depois de chegar à família Ye, finalmente passou em paz, afinal não houve briga. Depois do café da manhã, as pessoas da família Ye estavam ocupadas com seus próprios afazeres, mas fui parado por Ye Zhen no jardim. Você tem um grande talento para causar problemas. Você também tem um talento muito bom para atuar, respondi. Ye curvou os cantos dos lábios. Mas seus olhos ficaram ainda mais frios. O que você quer fazer? Não tenho nada a ver com você. Que intenções você tem com a família Ye? Quer dinheiro, status ou King da família Ye? Também não tenho nada a ver com isso. Mas há uma coisa. Não cause problemas para Ye Qinggu. Ela avisou em um tom frio, apenas em um curto espaço de tempo esta manhã. Você já o fez limpar 2 bagunças para você, e esses são apenas pequenos problemas. Vejo sua habilidade. No futuro haverá muitas oportunidades para grandes problemas, então aproveitando que tenho tempo hoje, vou te dar um aviso. Todos os problemas que a família Ye foi forçada a suportar, no final terão que ser resolvidos por Ye Qinggu, e eu odeio isso. Então, é melhor você não causar mais problemas no futuro, pelo menos não incomode Ye Qinggu para nada, me diga. Pode fazer isso? As copas das árvores são sopradas pelo vento, fazendo um som farfalhante. Então você é um controlador de irmã. O canto da boca de Ye Zhen se contraiu, parecendo querer refutar, mas se conteve, dizendo com alguma impaciência. Você entendeu ou não? Sim, respondi, entendi. Vendo que eu era tão honesto, Ye Zhen ficou um pouco surpresa, mas sua expressão melhorou muito. Ok, ele tirou um cartão de não sei onde, afinal, você também é meu irmão mais novo. Este é um presente de boas-vindas para você, tem 2 milhões dentro, use-o como dinheiro de bolso. O que vocês estão fazendo? Uma voz clara soou. Virei a cabeça para olhar. Era Ye Qinggu. A expressão de Ye Zhen quase instantaneamente ficou suave, e ela gritou irmã. Você vai para a empresa? Ir para o aeroporto, em uma viagem de negócios. Ye Qinggu passou os olhos por ela, o olhar parou em mim, e acenou para mim. Eu obedientemente fui até lá e outra carta foi enfiada na minha mão com 5 milhões dentro. Pegue isso para despesas. Depois, todo mês, vou te dar um custo de vida básico de 300 mil. Ele ergue os olhos e diz, você acabou de voltar para a família e provavelmente não sabe que famílias como a nossa. Embora não falte dinheiro, também não permitimos que nossos filhos sejam sanguessugas. Você tem que ganhar seu próprio dinheiro. Seja para iniciar um negócio ou fazer outra coisa, você pode me procurar se precisar de capital inicial. Eu estava olhando para o cartão. Pergunto, e Ye Shenshu? Ele também está ganhando seu próprio dinheiro? Ele ainda não se formou na faculdade. Então não há exigências rígidas, mas ele já estagiou na empresa, com título de designer. Ele pode ganhar algum dinheiro de vez em quando. Falando nisso, você tem apenas 20 anos. Não vou forçar você a trabalhar por enquanto. Parece que ele acabou de se lembrar desse novo irmão mais novo.
E Ye Shenshu, que de repente se tornou um falso irmão mais novo, nasceu no mesmo dia. Você está estudando? Eu balancei a cabeça. Que escola? Universidade Beijing. O olhar casual de Ye Qinggu de repente parou. Ye Zhen, que acabará de passar, também parou. Ye Zhen não conseguia acreditar. É a Universidade Beijing em Beijing? Existe outra Universidade Beijing em nosso país? Eu olho para ele inexplicavelmente. Ye Qinggu olhou para mim e raramente mostrou um pouco de sorriso. Isso é uma coincidência. Somos colegas de classe? Só então ele teve algum interesse em se comunicar ativamente. Enquanto caminhava, ele continuou a perguntar. O que você está estudando? Belas Artes e Psicologia em dupla formação. Ye Qinggu fez uma pausa novamente. Ambos são os principais programas da Universidade Beijing. Os requisitos de pontuação devem ser muito altos. Ainda bem. Ye Zhen revirou os olhos para o lado. As férias de verão terminaram em breve. Quando você planeja retornar à escola? Não vou retornar à escola. Solicitei um intercâmbio para a Universidade Yushan e já foi aprovado. No próximo semestre, ficarei em Yuzhou. A Universidade Yushan é a principal universidade em Yuzhou, embora a classificação nacional não se compare a Beijing. Também é top e Ye Qinggu assentiu. Então você pode fazer mais amigos. Por coincidência, Shenshu também está em Yushan. Eu não disse uma palavra. Ye Qinggu viu que eu não disse uma palavra e disse novamente. Você também pode perguntar a Shenshu se não entender alguma coisa. Eu continuei sem dizer uma palavra. Ye Qinggu continuou a dizer com confiança. Se você causar problemas lá fora, também pode pedir ajuda a Shenshu. Eu ainda não disse uma palavra. Ye Zhen riu ao lado. Parece que você realmente não gosta de Ye Shenshu. Eu olho para eles estranhamente. Eu não deveria odiá-los. Independentemente de dever ou não, sugiro que não o odeie. Ye Qingshu ainda está calma. Com a vovó aqui, você não pode expulsá-lo da família Ye. Além disso, a mãe o ama genuinamente há 20 anos e também não pode expulsá-lo. E então? Então, é inútil você odiá-lo, só vai se sentir reprimido. Mas eu não me sinto reprimido. Ninguém neste mundo pode me reprimir, quer eu goste ou odeie. Ou vocês acham que, com a minha presença na família Ye Shenshu ainda pode viver feliz? Não se preocupe, as pessoas realmente reprimidas nunca dirão isso. Tchau tchau. Fui embora sem olhar para trás. Olhando para minhas costas, Ye Zhen fez uma careta. Essa personalidade é um pouco assustadora, pelo menos não será intimidada. Muito bom. No dia seguinte, a esperada vovó Ye e a dupla Ye Shenshu começaram de novo. Quando voltei para a família Ye, assim que entrei, vi um monte de gente. A velha senhora estava falando, já que vocês não me ouvem, então eu, como mãe, como avó, não adianta continuar na família Ye Haishuan. Encontre outra casa para mim, deixe-me morar com Shenshu, é melhor do que ficar aqui. Ser morta de raiva pelo seu querido filho. Pisquei os olhos e sentei-me silenciosamente ao lado de Ye Zhen. Ye Zhen reclamou em voz baixa, é tudo culpa sua por causar problemas em todos os lugares. Acabei de chegar à empresa. E já fui chamada de volta para uma reunião. Que tipo de reunião? Não está claro depois de ver? Reunião familiar, discutindo sua permanência ou partida. Ye Shenshu segurou a perna da velha. E disse em voz baixa e sensata, vovó, não precisa se preocupar comigo. Isso não vai funcionar. A velha senhora tocou seu rosto com carinho. Nosso Shenshu foi mimado desde pequeno como uma joia. Ele deveria ser o netinho da vovó para sempre. Eles não se importam, eles são parciais. Não importa. A vovó vai te amar em dobro. Não estamos ignorando Shenshu. Fang Sivan não terminou de falar. E foi interrompida friamente pela velha. Sim, vocês se importaram. Vocês deixam Ye intimidar Shenshu em casa e fora de casa e ainda querem que ela engula a raiva. Vocês cuidam assim? Eu não fui intimidado pelo meu irmão. Ye Shenshu, apresse-se. Vovó, não culpe a mamãe. A mamãe já não é boa para mim. Eu sei de tudo. É que o irmão sofreu tanto lá fora e finalmente voltou para casa. Ele definitivamente vai compensar um ou dois. Se você culpar o papai e a mamãe, então você está me culpando. É tudo culpa minha por não conseguir suportar você, não conseguir suportar papai, mamãe, irmão e irmã, e continuar ficando em casa descaradamente. Ele disse que as lágrimas também começaram a cair. A velha senhora estava angustiada e fungando. Fang Sivan também rapidamente chamou alguém para limpar. Ye Qingshu pegou um lenço de papel e entregou, passando a mão na cabeça de Ye Shenshu. Já que ele ficou na família Ye, não precisa ser descarado.
Você sempre será filho da mamãe e sempre será neto da vovó. Ninguém vai te expulsar. Sim, sim. Fan Sivan limpou as lágrimas dele com carinho. E Shenchu fungou. Quase lisonjeado, ele levantou a cabeça para olhá-la. Irmã, então eu também serei sempre seu irmão mais novo. O cabelo comprido da mulher caiu, sem sorriso e com um olhar fraco. Mas sem hesitar disse, claro. Fan Sivan limpou as lágrimas dele. Enquanto sorria dizia, sua irmã parece fria, mas para seus irmãos. Ela sempre se importou muito. E Shenchu sorriu através das lágrimas. Eisen lançou um olhar para lá. E virou a cabeça para me olhar com um sorriso malicioso. O quê? Ciúmes? Se eu realmente ficasse com ciúmes, seria bom. Eu respondi a ele sem emoção. Eu vim para isso. Eisen não entendeu o que eu queria dizer e estava prestes a perguntar. Quando ouviu Ye Haishuan aproveitar a oportunidade para falar, mãe, não fique mais brava. É apenas mais um par de achis. Se você realmente não gosta de Xiao Rui, finja que ela não existe. A velha senhora zombou. Eu posso fingir que ela não existe. E os outros? Você não ouviu Shenchu dizer? Hoje é a primeira vez que sai para um encontro com pessoas e ofende os filhos das famílias do Yili. E não deu cara a Shenchu em público. Se isso continuar, em menos de um mês, nossa família Yi perderá a face por causa dele. Sim, a segunda tia Yi, que ficou em silêncio por um longo tempo, finalmente encontrou uma oportunidade para interromper. Embora nossa família Yi não tenha medo de ninguém. Mas fazer inimigos em todos os lugares não é uma boa coisa, afinal. Esses jovens mestres e senhoritas são o futuro de Yuzhou. Se Yerui ofendesse todos eles agora, no futuro os filhos da nossa família também não conseguiriam negociar uma cooperação com eles. A matriarca olhou para mim, mas eu entendo que vocês estejam procurando um filho. E queiram passar mais tempo com ele, mas seja pelo bem do núcleo da nossa família ou da reputação da família Yi. Eu não permito que ele continue morando na casa principal. Ouvi dizer que ele passou na Universidade de Beijing? Eu também não exijo que vocês o mandem para o exterior. Mandem-no estudar em Beijing e designem um mordomo para ensiná-lo as regras. Quando ele aprender bem, ele pode voltar. A velha senhora estava inexpressiva e com um tom firme. Se alguém mais se opuser, vou considerar que você deseja que esta velha senhora saia da família Yi. Nesse caso, eu não vou me opor. Eu vou embora com Shenchu, para que vocês da família possam ficar todos juntos e felizes. O silêncio tomou conta da sala de estar por um momento. Eisen me perguntou mais uma vez. Você realmente não está com ciúmes? Eu estava um pouco impaciente e simplesmente fingi não ouvir. Abaixei a cabeça e comecei a mexer no celular. Fang Sivan lentamente recolheu a mão que estava na cabeça de Ye Shenchu. Se é assim, então eu vou me mudar com Xiao Rui para outro lugar. O rosto da matriarca escureceu imediatamente. O que você quer dizer? Quer que todos pensem que sou eu, esta velha senhora, que não tolera as pessoas. E que até quer expulsar a nora. Fang Sivan estava um pouco nervosa, mas não concordou. Eu não quis dizer isso. Mas me separar do filho que acabei de reconhecer também é absolutamente impossível. Você está me ameaçando? A matriarca ficou tão irritada que seu peito subia e descia rapidamente algumas vezes. Isso significa que se eu não quiser vê-la nunca mais, você também vai acompanhá-la para sempre morando fora? Você vai simplesmente se divorciar do mais velho? Mãe, vovó. Desta vez, quem falou ao mesmo tempo foram Ye Haishuan e Ye Tingju. Os rostos de pai e filha ficaram sérios ao mesmo tempo. Aquela aparência fria e perigosa parecia extraordinariamente semelhante. A matriarca também pareceu perceber a diferença. A expressão em seu rosto estava um pouco envergonhada, mas ela ainda se esforçou para se manter firme. Onde foi que eu errei? Nesse momento, um servo veio anunciar que a senhorita Wen havia chegado. Wenlan é minha noiva barata. A idiota na boca de Ye Shenchu, mas eu sei que ela está fingindo. Chegamos a uma cooperação temporária com ela. Então ela veio especialmente para me ajudar a sair dessa situação. O Sr. Ye também sabe que nos últimos anos eu tenho me concentrado principalmente em indústrias relacionadas à internet. Nesta área, sou considerado um pequeno sucesso. Acontece que um grande projeto está prestes a começar e precisa de um parceiro de cooperação máximo. Wenlan, sentada em sua cadeira de rodas, perguntou calmamente a Ye Haishuan, não sei se a família Ye está interessada. O secretário atrás dela entregou um documento nas mãos de Ye Haishuan. Ye Haishuan pegou os documentos e folheou algumas páginas. Então entregou a Ye Tingui. Enquanto Ye Tingu folheava os documentos, os dois começaram a conversar na frente de todos.
Um projeto tão grande, deveriam haver muitas empresas implorando para trabalhar com você. Por que a Tianchi nos escolheu? O Sr. Ye não precisa ser tão modesto, embora a família Ye não seja profundamente experiente na área da internet, o capital da família Ye é abundante. Além disso, não é como se a senhorita mais velha estivesse aqui? Ela olhou para Ye Qinggu. Com a senhorita mais velha aqui, acredito que o futuro da família Ye certamente terá um lugar na área da internet. Ye Qinggu terminou de folhear os documentos e ergueu a cabeça. Um bolo tão grande. Como você poderia voluntariamente dividi-lo comigo? Diga suas condições. O Elan também não hesitou e disse diretamente. Eu quero que meu noivo, com a identidade de segundo jovem mestre da família Ye, fique sempre na casa principal da família Ye. Ou mude-se para minha casa. No silêncio da sala, o Elan conteve sua expressão sorridente. O Elan sorriu novamente. Que tal? Muito simples, certo? Pode-se até dizer que não precisa que vocês paguem nenhum preço. Ye Aishuan e Ye Qinggu não falaram, pai e filha simultaneamente com grande entendimento. Olharam para Ye Lao Tai Tai. A velha senhora não entende de negócios, mas a última frase. Também entendeu o que o Elan veio fazer. Ela estava tão irritada que apontou para mim depois de um tempo. É você? Foi você quem a chamou? Acabei de chegar em casa há 2 dias. Não está pensando em como ser filial com os mais velhos, mas está colocando toda a sua mente em mulheres, e contando com mulheres para te apoiar, não é? Mãe, Fang Sivan regalou os olhos, mas a velha senhora estava extremamente animada. Vaza! Vaze imediatamente! Minha família Ye nunca admitirá. Um descendente sem vergonha como você. Depois de dizer isso, ela apontou para o Elan novamente. E você? Você acha que usar este noivado como fachada pode apoiá-lo? Você realmente acha que a família Ye não pode viver sem este noivado? Eu, a velha senhora, vou tomar essa decisão hoje. O noivado entre a família Ye e sua família Wen está cancelado. Eu quero ver se você ainda vai se casar com tantos homens sem identidade e sem vergonha. Mãe! Fang Siva levantou-se abruptamente. Ela olhou para a velha senhora com os olhos vermelhos, mas não conseguiu dizer uma palavra. Finalmente, ela virou a cabeça abruptamente e veio em minha direção. Eu estava olhando para ela atordoado com meu telefone, e Xinshu pareceu perceber algo. Levantou-se para impedi-la, mas foi jogado para longe por Fang Sivan sem olhar para trás, na produção contínua da velha. Ela caminhou até mim e me puxou para cima. Mãe, não a censure mais. Já que aos seus olhos meus filhos são tão incríveis, então eu vou sair da família Ye com ela. Fang Sivan me puxou para o centro da sala de estar e fez uma reverência direta e concisa para a idosa no assento principal. Obrigado por cuidar da sua nora todos esses anos. Depois de pedir desculpas, não podemos mais zombar, mas ainda podemos ouvir as 3 palavras deles. Acho que você não carece de respeito dos mais jovens. Depois que ela terminou de falar, ela não se esqueceu de proteger o filhote e fazer uma reverência. Ela parece uma júnior? Foi a primeira vez que minha própria mãe me bateu. Eu estava um pouco inexplicável, mas fiquei obedientemente parada em algum tipo de sentimento estranho. Fang Sivan se levantou sem expressão. Quanto ao divórcio que você mencionou agora, vamos nos divorciar. Vou preparar o acordo de divórcio. Os membros da família Ye pareciam ter se tornado estátuas de pedra. Fang Sivan nem sequer olhou para eles. Ela me puxou para cima e perguntou, o que você está esperando? Vai e arrume suas malas rapidamente. Eu a deixei me arrastar atordoada e segurei sua mão com força, restaurando a sala de estar silenciosa e morta. O Elan lamentavelmente estendeu as mãos. Ok, já que meu noivo não é um membro da família Ye, este projeto de cooperação naturalmente terá que ser cancelado. Sua secretária avançou para pegar os documentos de volta. O Elan continuou a dizer. No entanto, vovó Ye, você entendeu uma coisa errada. Eu estou disposta a fazer isso por Ye Hui. Não é porque ela é um membro da família Ye, mas porque ela é Ye Hui, assim como agora. Mesmo que ela não seja mais um membro da família Ye, ela ainda é minha noiva, o Elan, quando nos casarmos no futuro. Todos ainda são bem-vindos para nos abençoar como convidados. Ela educadamente assentiu. Ela foi empurrada para fora até que a velha senhora pareceu perceber o que aconteceu. Tudo o que aconteceu agora. Ela cobriu o peito e gradualmente começou a ficar sem fôlego novamente. Ye Haixuan avançou para apoiá-la. Ela agarrou firmemente a mão do filho mais velho. O que sua esposa quis dizer? Ela vai se rebelar por causa de um pirralho? Ye Haixuan estava sem expressão. É você que vai transformar seu filho em um solteirão por causa de um pirralho. Ye Zhen, que não tinha nada a ver com isso, se levantou neste momento e gritou.
Vovó, eu não quero passar pelo drama dos meus pais se divorciando quando eu for tão velha. Quando os internautas souberem, toda a nossa família se tornará uma piada. Ela entrou ofegante. Ela puxou o cabelo loiro para trás, revelando sobrancelhas rebeldes e impacientes, e disse: Você conhece esses paparazzi? Eles podem descobrir qualquer coisa. Eu estou acostumada a ser falada, mas quando chegar a hora, todos na internet vão dizer que você é mesquinha. Dizendo que você não tolera seu neto e nora. Você pode suportar isso? A velha senhora ia desmaiou com sucesso novamente. O mordomo e os criados já estão muito familiarizados com este processo, e a velha foi rapidamente levada para o andar de cima. Chen-Shu olhou para a esquerda e para a direita sem errar, ainda Chen-Shu ergueu o queixo para ela. Vá cuidar da vovó. Chen-Shu adivinhou. Pai, você acha que a cooperação de Welan é sincera? O contrato está completo. Ela deveria querer cooperar sinceramente. Ela é uma tola apaixonada. Inesperadamente, ela estaria realmente disposta a deixar você me dar. Então você acha que ela tem por Yeting? Chen-Shu levantou a cabeça. Ela não fará nada que não seja benéfico. Vamos observar mais um pouco. Chen-Shu assentiu. Então, e a mãe? O divórcio é impossível. Chen-Shu disse inexpressivamente. Nem pense nisso. Depois de dizer isso, ela fez uma pausa e disse: Você não comprou a vila ao lado alguns anos atrás? Deixe sua mãe levar Yeting para morar lá primeiro. Yelau Tai deitou-se no segundo andar novamente, e Fang Sivan também arrumou silenciosamente a bagagem por um bom tempo. No final, Chen-Shu teve que se apoiar na porta e perguntar a ela: Você realmente não planeja voltar para casa? Você realmente quer se divorciar de mim? A mulher enrolou o cabelo comprido atrás da orelha e pegou a mala. Ela disse silenciosamente: Já que sua mãe disse isso, é claro que estou falando sério. Vendo sua esposa se afastar dele, Chen-Shu raramente apertou as pupilas e ficou atordoado por um tempo. Quando ele estava prestes a levantar o pé para alcançá-la, ouviu-a dizer sem olhar para trás: Tire o resto da bagagem para mim. Eu não consigo carregar. Chen-Shu respondeu inconscientemente até que o som das rodas foi se afastando. Ele então virou a cabeça e olhou para a bagagem no chão, e não pôde deixar de levantar a mão para cobrir o rosto e soltou um profundo suspiro. É realmente uma crise para uma pessoa de meia idade enfrentar esse tipo de crise. Diante do marido, Fang Sivan ainda pode exibir um rosto de rejeição calma, mas quando sua filha mais velha diz algo semelhante para si mesma com aquele rosto frio. Quando ela fez um pedido como uma birra, ela realmente não conseguiu recusar, então ela teve que se virar para discutir comigo. Então vamos morar ao lado temporariamente, não se preocupe, embora sejamos vizinhos, ainda há alguma distância. Contanto que você não esteja feliz, ninguém pode nos incomodar. Eu assenti sem objeção. Então Chen-Shu dirigiu pessoalmente, levando a grande e pequena bagagem de Fang Sivan e nos enviou para o chamado lado. Separada da mansão da família e por uma fonte e um grande gramado, há uma vila branca. Parece ter alguns anos, mas o design é muito bonito, como um pequeno castelo. Chen-Shu pegou o celular e perguntou a Fang Sivan enquanto caminhava: Mãe, avisei o mordomo. Vou mandar 2 pessoas virem cuidar de você. Eles chegarão em breve. Fang Sivan assentiu. Olhei para ela sem dizer nada. Chen-Shu olhou de soslaio para a bagagem que eu carregava. Parecia que nem a roupa dava para entender. Você só tem essa bagagem? Fang Sivan também percebeu. Você não estuda pintura? Quem estuda pintura com certeza tem as ferramentas que costuma usar, além de esboços e coisas do tipo. Você não trouxe nada? Eu tenho muita coisa, na verdade, mas ainda está tudo guardado no orfanato. Não tenho certeza se posso tirar de lá. Seu garoto. Fang Sivan apertou minha mão. Com um pouco de censura, mas mais dor no coração, e até mesmo lágrimas surgindo gradualmente. Por que não pode trazer? Você é filho meu e do seu pai. Onde estamos é a sua casa. Colocar suas coisas na sua própria casa não é o mais natural. Você entendeu errado. Não estou com medo, ou com receio. Por isso não trouxe a bagagem. Só não tenho certeza se aqui é mesmo a nossa casa. Em outras palavras, não tenho certeza se vocês têm qualificação para serem minha família. Fang Sivan ficou atônita. A mão que segurava a minha também foi soltando inconscientemente. Zhen e Haishuan, que estavam carregando a bagagem, também pararam. 3 pessoas ligadas pelo sangue. Olharam para mim ao mesmo tempo, como se tivessem combinado, mas eu parecia alheio a tudo. Meus requisitos para casa e família são bem rígidos. Pessoas ou lugares em que não confio, como teriam qualificação para guardar minhas coisas preciosas?
Asterisco para, asterisco assim que as palavras saíram da minha boca, Ye Tingshu me deu um tapa na nuca. Gritei e abracei minha cabeça. O que foi? Ninguém nunca ousou bater na minha cabeça depois que eu cresci. Antes que as palavras terminassem, levei outro tapa, e então a mão pressionou o topo da minha cabeça, fixando-a no lugar. Quando estava prestes a resistir, Ye Tingshu se abaixou e encostou a testa na minha. Olhando fixamente nos meus olhos, não é preciso qualificação para ser família. Não sei onde você aprendeu essas ideias estranhas, mas agora que você está no meu território, não vou permitir que você seja tão arrogante e diga bobagens, fazendo a mamãe ficar triste. Eu, que originalmente queria refutar, hesitei por um momento e virei a cabeça para olhar para Fang Sivan. Mamãe está triste? Antes que eu pudesse ver o rosto de Fang Sivan claramente, minha cabeça foi virada de volta. Ye Tingshu continuou a me encarar. Mesmo que eu aceite suas regras, diga-me. O que você precisa para se sentir à vontade para enviar sua bagagem? Pensei por alguns segundos. Primeiro, não morar na casa da família Ye, certo? E se a velha quiser me mandar embora de novo algum dia? Esta é minha casa, está no meu nome. E não pode chamá-la de velha. Mesmo que seja sua casa, você pode garantir que nunca vai me mandar embora. Olha, você acabou de bater na minha cabeça. O que você pode me prometer? Que você nunca vai me mandar embora como a velha. Ye Tingshu, que era sempre indiferente, não pôde deixar de contrair os lábios neste momento. Ela revelou uma expressão de tolerância. Fang Sivan, ao lado, rapidamente tentou mediar a briga. Xiao Rui. Sua irmã com certeza não vai. Ok. Ye Tingshu soltou minha cabeça e apenas se levantou. Eu te dou esta casa. Os documentos da casa te dou à noite. Parece que eu sou o tipo de pessoa que espera descaradamente para tomar a casa de alguém. Eu franzi a testa em desaprovação. Ye Tingshu fechou os olhos. Então, o que você quer? Eu virei a cabeça para Fang Sivan. Você. Depois de alguns segundos, ela disse. Transfira a casa para o nome da mamãe. E, além de mim e da mamãe, ninguém pode entrar nesta casa sem permissão. Inesperadamente, ao ouvir esse pedido, nem Ye Tingshu nem Ye Haishuan ficaram bravos. Apenas Jason começou a gritar. O quê? Não seja tão exagerada. Será que eu preciso da sua permissão para vir ver minha própria mãe? Você acha que eu sou um pervertido que vai aprisionar a mamãe? Eu olhei para ela como se fosse uma idiota. Jason deu um tapa no próprio rosto, impedindo o impulso de continuar discutindo comigo. Eu não discuto com idiotas. Diante desse ataque verbal, nem pisquei. Eu peguei minha pequena mala e fui escolher um quarto lá em cima. Os 4 restantes na sala de estar ficaram em silêncio. Quem falou primeiro foi Ye Tingshu. Ela olhou para Fang Sivan e chamou, mãe. Fang Sivan soltou um longo suspiro, cobriu o rosto com as mãos e não conseguiu mais controlar o choro. É tudo culpa minha. Como eu pude não reconhecer meu próprio filho biológico naquela época? Se eu não fosse uma mãe tão incompetente, Xiao Rui não estaria assim agora. Mãe, na verdade não é tão ruim assim. Ye Tingshu se agachou na frente de Fang Sivan, segurando seu pulso. Você não percebeu? Embora Ye Rui tenha muitas reservas conosco, a única pessoa em quem ela está disposta a confiar é você. Sim, Isen também abraçou Fang Sivan ao lado. Se não, por que ela pediria à irmã para transferir a casa para o seu nome? Não é isso que ela está dizendo, que só confia em você. Contanto que você esteja aqui, ela está disposta a trazer sua bagagem e considerar este lugar como um lar. Isso também é instinto materno? Ye Haishuan silenciosamente estende a mão e acena com a cabeça. Só então Fang Sivan levantou a cabeça com lágrimas nos olhos. É verdade? Xiao Rui realmente está disposto a acreditar em mim? Ah, Isen pegou o lenço de forma impaciente, dando a Fang Sivan de forma um tanto rude. Secou as lágrimas. Ainda há um longo caminho a percorrer. Na verdade, é bom para vocês dois morarem sozinhos. Com a personalidade de Ye Rui, se ela morasse na casa de Ye, a avó poderia realmente ficar furiosa com ela. E com o Ye Tingu presente. Mãe, receio que seja difícil para você ficar totalmente do lado dela. Então, ela realmente não está tendo facilidade. Relaxe, é melhor assim agora. Você pode ficar tranquila. E cultivar o relacionamento mãe-filho com ela? Você está certa. Os olhos de Fang Sivan brilharam. E ela apertou a mão de Ye. Por que você está tão inteligente de repente? Eu sempre fui inteligente. Ye fingiu um olhar de desaprovação, então seus ombros caíram e ela suspirou. Ela tocou aqueles cabelos brilhantes,
parecendo um pouco cansada. Acho que vocês também devem ter percebido que Yerui é realmente um pouco especial. Antes eu originalmente pensava que as crianças criadas em orfanatos ou são excessivamente obedientes ou excessivamente rebeldes. Eu costumava pensar que Yerui deveria ser o último, mas depois de várias conversas e interações, ela balançou a cabeça. Suas sobrancelhas se franziram. Sua personalidade parece ser mais complicada do que todas elas, e muito mais complicada. Enquanto falava, Eisen virou-se para olhar para Yaishuan. Pai, você não pediu para alguém investigar? Qual foi o resultado? Naquele orfanato. Como exatamente ela cresceu? Você não se importava nem um pouco antes? Yaishuan ergueu as pálpebras e olhou para ela. Eisen explodiu novamente. Não é da sua conta. Antes, eu pensava que ele era apenas um irmão sem graça como Ishinshu. Quem diria que ela seria tão estranha? Fang Sivan deu um tapa na cabeça dela. Não diga que o irmão é estranho. Este é o andar de cima, lembrando passos apressados. A conversa terminou naturalmente. Vários viraram a cabeça para olhar. Corri para o corredor e olhei para baixo. Raramente tinha uma expressão visível de alegria no rosto. Eu quero aquela casa perto da grande árvore. Fang Sivan hesitou por um momento, mas os galhos daquela árvore são muito grossos. Não só a varanda está frequentemente cheia de folhas, também flutuará para dentro da janela. Não importa, pode bloquear a luz do sol. Você não gosta de quartos virados para o sol? Fang Sivan lembrou-se de algo e sua voz baixou de repente. Sinto muito, Xiao Rui. Mamãe pensou que você gostaria, então antes na família e... O quarto que escolhi para você. De repente fiquei em silêncio e o sorriso no meu rosto também desapareceu. Olhei para Fang Sivan por alguns segundos e de repente sorri novamente. Não importa. Eu te perdoo. Depois de dizer isso, virei-me e corri para o fundo do corredor. E disse em voz alta, irmã, apresse-se e ganhe a propriedade para a mamãe. Vou pedir ao diretor para me ajudar a registrar minha bagagem esta noite. Ye Qingshu ficou atordoada com aquela irmã animada e natural. Claramente Ye Qingshu e Eisen a chamaram de irmã por tantos anos, mas por que desta vez? De repente, a fez sentir um pouco diferente, como se fosse a primeira vez que era irmã. No caminho de volta para a família Ye Qingshu estacionou o carro na beira da estrada. Pai, a pergunta que Eisen fez agora, eu também quero saber a resposta. Você deveria ter investigado, certo? Como Yerui costumava viver. Haishun estava encostado em um copo, olhando pela janela. Resultados de investigação muito comuns, assim como imaginávamos antes. Ele sempre cresceu em um orfanato. Nunca saiu, e nada de especial aconteceu naquele orfanato. No máximo, passou por um processo de pobreza para a riqueza e de riqueza para a pobreza devido ao financiamento de pessoas ricas. O condado de Wai é um pequeno condado que vive do cultivo de flores. Nos primeiros anos, devido a alguns eventos noticiosos. Depois de se tornar civilizado e pobre em todo o país, imediatamente recebeu o financiamento de magnatas. Várias empresas realizaram obras de caridade lá, para obter muita fama com isso. A família Jian é uma delas, e o orfanato onde Xiao Rui ficou também pertence a ser financiado. Falando nisso, Ye Haishun de repente ficou um pouco lento. A voz de Ye Qingshu de repente ficou lenta, mas de repente me lembrei. Lembro-me do nome do condado de Uai. Este lugar, não aconteceu mais nada? Não foi uma grande confusão naquele ano? Sobre as crianças do orfanato, cerca de 6 ou 7 anos atrás, quando o Weibo começou a surgir. Uma vez houve um ilustrador chamado Yuan Xiaoqi que era diferente de outros ilustradores de anime que amavam desenhar vários designs de personagens de gatos fofos. Ele preferia registrar cenas em cidades e condados com pinceladas delicadas e manter atualizações diárias online por menos de meio ano. Ele ganhou mais de 5 milhões de fãs e foi apelidado de médico de anime pelos fãs. É nesse contexto que este ilustrador chamado Yuan Xiaoqi começou silenciosamente a serializar sua primeira. Também é o único curta-metragem de história em quadrinhos. O protagonista é um grupo de crianças que vivem em um orfanato. Embora essa configuração pareça um pouco lamentável, o estilo de pintura de Yuan Xiaoqi ainda parece quente. Essas crianças órfãs não têm um ponto em sua escrita. Eles não parecem miseráveis ou trágicos, mas são animados, adoráveis e cheios de diversão infantil. Há um toque de tristeza, integrado a uma grande quantidade de rotina calorosa, mesmo que seja uma trama muito simples, sempre faz os leitores chorarem e rirem. Yuan Xiaoqi atualizou apenas 5 episódios. Este quadrinho chamado Peter Pan Brilhante se tornou popular online.
Dezenas de milhares de pessoas começaram a acompanhar as atualizações e a fazer criações secundárias. Inúmeros fãs estavam gritando que o tesouro foi descoberto. Dessa forma, a história foi atualizada constantemente sob os olhos de todos e chegou a um certo nó. Essa foi a chegada de um filantropo que havia sido pavimentado desde o primeiro episódio. As crianças estavam assim. É por isso que eles praticam cantar e dançar ou recitar poemas todos os dias e fazem muitas piadas cheias de diversão infantil ao longo do caminho. Finalmente, o filantropo chegou e os esforços das crianças também chegaram ao dia em que os resultados puderam ser aceitos. Os leitores que acompanharam as atualizações estavam ansiosos esperando para ver as crianças fazerem piadas maiores ou cenas mais emocionantes. Eles realmente esperaram por isso. Este é o prato principal de Yuan Xiaoqi, mas além disso, mais pessoas perceberam uma estranha sensação de desobediência. É minha imaginação? Quando a criança fala sobre conversar com o tio, por que o conteúdo é tão estranho? É um pouco estranho. Por que o chefão que veio fazer caridade não é adequado para reclamar sobre este filme e brincar com as crianças? Em vez disso, as crianças devem se encontrar uma a uma. As roupas das crianças não são trocadas a cada 2 dias? Por que as roupas de Xiaozi foram trocadas depois de apenas meio dia de uso? E esta obviamente é uma roupa nova. Parece muito caro. Deixe-me falar sobre meus sentimentos de aprender arte. Xiaoqi nos detalhes deste episódio. Muitas mudanças foram feitas e muitas sombras foram adicionadas aos personagens, e quando as crianças estavam conversando, muitas vistas laterais ou traseiras que não podem ver os olhos também foram usadas. Tenho um pressentimento ruim. Leitores lentos ainda estão chorando e se sentindo quentes. Leitores perspicazes já perceberam algo errado. Mas a história em quadrinhos continuava a ser atualizada constantemente, à medida que a trama avançava, cada vez mais detalhes estranhos eram inseridos na rotina calorosa e curativa, e as crianças eram frequentemente levadas para conversas privadas com o tio. Quando voltavam, geralmente traziam e trocavam suas roupas velhas originais. Algumas crianças também adoeciam repentinamente e ficavam acamadas por vários dias, e algumas até revelavam grandes hematomas escondidos sob as roupas quando brincavam com seus amigos. Além disso, o conteúdo da história em quadrinhos ainda era cheio de diversão infantil. A rotina do orfanato ainda era calorosa e vívida, mas ninguém mais na área de comentários estava comovido. Todos começaram a sentir o verdadeiro significado. Mas algumas pessoas ainda se recusavam a acreditar e estavam freneticamente perguntando a Yuan Xiaoqi na área de comentários, mas Yuan Xiaoqi nunca respondeu. Apenas a história ainda estava sendo friamente e impassivelmente avançada até a atualização do último episódio. De repente, uma nova personagem apareceu na história, um forasteiro que entrou neste orfanato fechado como se estivesse perdido. Primeiro, ele brincou com as crianças no quintal ensolarado, e então foi empurrado pelas crianças para rabiscar nas paredes. Finalmente, ele terminou sua jornada do dia e se preparou para partir. Mas quando ele estava prestes a voltar pelo mesmo caminho, ele passou por uma janela empoeirada e apenas olhou para dentro casualmente. Ele não pôde deixar de parar. As camas desarrumadas, enfeitadas com faixas de cabelo floridas. Roupas de criança amassadas em uma bola e uma pele pegajosa exposta e cheia de hematomas. O forasteiro não pôde deixar de arregalar os olhos e se aproximou ainda mais da janela, mas antes que pudesse ver a criança claramente, um par de olhos turvos de repente se ampliou na frente dele. O penúltimo quadro da história em quadrinhos era um globo ocular gigante de um monstro. Ele estava bloqueando a janela irregular, as pupilas turvas e sujas encolhendo ao extremo, e o branco dos olhos estava coberto de vasos sanguíneos densos, encarando o forasteiro ferozmente como se estivesse capturando uma presa. E o último quadro da história em quadrinhos é uma peça de xadrez preta. A história inteira foi alterada de eventos reais, escrita por Yuan Xiaoqi. A família Jian também estava envolvida na época, então fiquei profundamente impressionado com este assunto. No restante da tarde, Yetingu ligou o ar-condicionado do carro. Esse deveria ser o maior frenesi de opinião pública daquele ano. O artista ganhou milhões de fãs da noite para o dia, e todas as cidades receberam chamados para a polícia. Todos estavam na história em quadrinhos, procurando cada pequeno indício, tentando juntar o protótipo da história escondida sob a história em quadrinhos. Finalmente, um hacker agiu e publicou o endereço IP do artista, o que atraiu a atenção de todos para o condado de Huashen, o que chamou a atenção de cima. Logo enviou uma equipe de investigação para limpar, e o resultado final da investigação foi nos círculos ricos em todo o país. Tudo isso causou um grande alvoroço,
Até mesmo a família Jian foi afetada, e todas as memórias foram revividas. Ye Qingshu parecia perdido. Quando o incidente aconteceu, o orfanato de Ye Hui não era o mesmo. Ye Haishu o interrompeu. De acordo com meus resultados de investigação, o orfanato onde Ye Hui estava hospedado era antigo. Então recebia poucos órfãos, a maioria com deficiências, e o mais importante. Depois de encontrar o paradeiro de Ye Hui, tive uma conversa online com o diretor Sun. Ele não é o tipo de pessoa que se envolveria nesse tipo de negociação. Ye Qingshu relaxou ligeiramente os ombros ao ouvir isso, e respirou fundo, mas Ye Haishu ainda não falou. A personalidade de Xiao Hui não é formada em um ambiente comum. Suspeito que os resultados da minha investigação estejam com problemas. Você não entendeu. Vou pedir alguém para verificar novamente. Olhando para Ye Qingshu. Você recebeu um aviso hoje e voltou temporariamente. Vá em viagem de negócios normalmente amanhã. Deixe os assuntos da família comigo. Ye Qingshu assentiu, religou o carro e foi para a mansão e, 2 dias depois esperei minha bagagem. A van de entrega parou na porta da vila. O entregador estava suando muito sob o sol forte. Eu estava responsável por segurar uma garrafa de água gelada. Encostado na sombra da árvore, este enorme solar está cheio da atmosfera do dinheiro capitalista. E minhas coisas que originalmente estavam no orfanato da cidade do interior, realmente estão prestes a se mudar. Nesse tipo de situação, realmente terei que me lembrar de morar aqui no futuro. Realmente me tornarei um filho da família e... Na verdade, sou uma pessoa que nunca hesita. Pode-se dizer que cada passo que dei até agora está cheio de uma determinação firme que as pessoas comuns não conseguem imaginar. Todos gostam de dizer que só se viram para trás depois de bater na parede sul, mas eu sou o tipo de pessoa que bate na parede sul. E nunca se viraria para trás. Mesmo que estivesse com a cabeça sangrando, eu definitivamente derrubaria a parede alta, correndo direto para o meu destino. Mas mesmo sendo esse tipo de pessoa, ainda senti um pouco de incerteza neste momento. Alguém disse uma vez que eu sou um dente de leão que só é adequado para crescer na natureza. O vento pode me levar para o mundo todo, e quando o vento para, posso fincar raízes em qualquer lugar, embora eu despreze esse tipo de declaração literária. Mas porque essa pessoa me conhece muito bem, tenho que me preocupar com cada palavra que ela disse. Então também não tenho certeza se posso realmente encontrar a aparência que quero nesta terra feita de ouro, e então, viver feliz e satisfeito como anseio há tantos anos. Encostei-me no tronco da árvore um pouco distraído. Papai, mamãe, irmã, e Eisen. Essas pessoas que têm uma relação de sangue comigo, podem realmente atender às minhas expectativas? Nesse momento, uma figura magra se aproximou. Simplesmente fechei os olhos e fingi dormir, mas não adiantou. Aquela pessoa ainda chegou perto de mim. Ye Qingshu segurava um guarda-chuva. Irmão, eles estão movendo sua bagagem. Eu vi muitos pintores. Então você é pintor? Você não quer ser como eu? Entre na empresa como designer. Posso te levar para trabalhar comigo, irmão. Ouvi dizer que ontem o Elan até te levou para Yanqiao Swap. Aquele lugar é um território privado da família Wen. Nem mesmo do Rovei foi lá ainda. Ela deve estar muito brava depois de saber. Você tem que ter cuidado no futuro. Ela definitivamente vai te atacar ainda mais, irmão. Você realmente vai se casar com o Elan? Embora as condições dela sejam realmente boas, o histórico familiar e as habilidades são impecáveis, mas ela é uma saia. Ye Qingshu suspirou profundamente. Na verdade, teria sido bom se ela não tivesse sofrido o acidente de carro. Se ela não tivesse sofrido o acidente de carro, talvez você nem precisasse voltar. Eu não abri meus olhos, meu tom era fraco. Até hoje, você ainda vai dizer que meus pais me trouxeram de volta para não se sentirem magoados? Que mentiras você está contando? Ye Qingshu apenas parou por um momento, então agiu como se não tivesse ouvido nada. Continuou sorrindo. Irmão, você sabe? Quando a mamãe te tirou da família e... Todos sabiam. Quer saber o que eles disseram sobre você? Pede mendigo, estrela da desgraça, vassoura. Mas não se preocupe, eu te defendi. O trabalho de movimentação do entregador terminou. Assinei a nota e entrei apressadamente pelo portão de ferro. Ye Qingshu me seguiu. Ainda falando no caminho, a propósito, irmão, hoje vim encontrar a mamãe para fazer um bolo juntos. Já faz alguns anos. Temos esse tempo juntos toda semana. Às vezes aprendemos a cozinhar. Às vezes aprendemos a arranjar flores. Que tal, irmão, você quer se juntar a nós também? Assim que as palavras foram ditas, parei repentinamente.
Um sorriso irônico e triunfante brilhou no rosto de Ye Shenshu. Ele me viu se virando na frente dele, esperando ansiosamente minha expressão furiosa e extrema, mas quando ele encontrou aqueles olhos frios de sempre, seu sorriso ficou rígido. No instante seguinte, o portão de ferro da vila foi fechado com força na frente dele. Ele foi trancado do lado de fora do portão. Ye Shenshu ficou surpreso. O que você quer dizer? Eu não respondi, apenas dei uma olhada nele. Mas neste olhar de Ye Shenshu, recebeu uma resposta mais dolorosa do que palavras. Como humanos olhando para formigas, como divindades olhando para mortais. O canto da boca de Ye Shenshu se contraiu incontrolavelmente, olhando para as minhas costas enquanto eu me virava para sair, revelando lentamente um sorriso distorcido. Você não me permite entrar para ver a mamãe, tão frágil, mas o olhar dele fixo nas minhas costas estava cheio de milhões de agulhas venenosas, afiadas e frias. Eu estava preocupado que fosse difícil quebrar a situação. Muito obrigado por tomar a iniciativa de me entregar a oportunidade. Não consigo ouvir seu murmúrio, mas mesmo que ouvisse, eu simplesmente faria ouvidos moucos. Depois de voltar para casa, sentei-me no sofá. Nesta posição, contanto que eu levante a cabeça para esquecer, posso, através da janela, ver a figura imóvel do lado de fora do portão de ferro sob o sol forte. Mas eu não levantei a cabeça por um momento. O tempo passou segundo a segundo. Ye Shenshu já começou a sentir as órbitas dos olhos. O sol acima da cabeça estava ainda mais escaldante, e o suor gradualmente encharcava suas roupas e cabelo. Ocasionalmente, olhando para mim imóvel dentro da janela do chão ao teto, Ye Shenshu inevitavelmente sentiria um desejo extremo de virar a cabeça e ir embora. Voltar para o seu próprio quarto na residência e desfrutar de ar-condicionado suficiente e paz sem ninguém por perto é outro tipo de desejo mais forte nas sombras. Mesmo que cada célula do corpo estivesse gritando, querendo silenciosamente escapar para a sombra das árvores, ele ainda estava sendo aprisionado por aquele desejo. Firmemente fixado no lugar, o sol escaldante questionou seus pensamentos, tornando sua visão turva. Restou apenas a figura dentro da janela do chão ao teto, distante, indiferente, nem mesmo olhando para ele, como se ele não fosse nada. Tão odioso, tão detestável, mas não importa, ele não ficará satisfeito por muito tempo. Ye Shenshu pensou vagamente, você não deve vir me deixar entrar, você não deve ter medo e se preocupar. Continue observando assim, é melhor até que eu tenha uma insolação, até que eu desmaie aqui. Esperei por tal oportunidade por muito tempo. Não sei quanto tempo esse pensamento durou, quando ele já não conseguia ver nada claramente. No fundo de sua mente, de repente, involuntariamente, surgiu um leve traço de medo. Eu realmente não vou morrer aqui, certo? Por que ele pode observar tão calmamente? Uma pessoa normal não pensaria que isso é uma autopunição? Impossível, certo? Sabendo claramente que estou usando uma autopunição, por que ele ainda me deixa? Ele nem sequer saiu daqui, poderia simplesmente fingir que não sabia de nada. Ele realmente não tem medo que o papai e a mamãe fiquem bravos? Ele não tem medo de que a família e eu considere um monstro cruel, ou ele nem tem medo que eu morra? Ou será que ele espera que eu morra? Sob o sol forte, Ye Shenshu involuntariamente estremeceu. Felizmente, seu cérebro já havia perdido completamente o pensamento normal, restando apenas o instinto de repetir constantemente na dor. Por que ainda não desmaiei? Por que ainda não desmaiei? Até que um som de porta abrindo vagamente soou não muito longe, e ao mesmo tempo, um som de freio veio de trás. É simplesmente o melhor momento. O canto da boca de Ye Shenshu revelou um sorriso. Finalmente, ele se deixou desmaiar. Quando Fang Sivan desceu as escadas, ela ainda estava na cintura azul escura. Embora o quarto tenha se tornado estranho. Mas quando ela pensou no filho mais novo que havia recuperado, também nesta casa, seu quinto sentido dormiu muito docemente. Quando desci as escadas e vi minha figura encostada no sofá lendo um livro, meu humor ficou ainda melhor. Em frente a Fang Sivan na escada rolante. Com um olhar inquisitivo, virei a cabeça e olhei para fora da janela do chão ao teto. O que foi? Fang Sivan caminhou até o sofá e seguiu meu olhar para fora. As pupilas de Fang Sivan se encolheram. É Shenshu? Eu murmurei. Há quanto tempo ela está parada ali? A voz de Fang Sivan tornou-se incomparavelmente seca, mas eu olhei para o tempo com franqueza e indiferença como um robô. 2 horas e meia. Fang Sivan abriu a boca e quis dizer alguma coisa. Mas sua garganta estava tão seca que ela não conseguia emitir um som. Apenas seu corpo correu em direção à porta instintivamente. Ela bateu na mesa de centro no caminho. Ela também perdeu um sapato.
Quando a porta da vila foi aberta, uma onda de calor atingiu seu rosto. Fang Siva não conseguiu mais segurar e soltou um grito de partir o coração. Shen Shu. Aquela figura magra caiu tremendo neste momento, caindo suavemente para trás. Ao mesmo tempo, o carro de Yazen também parou do lado de fora da porta, queimando. Assim que ela tocou a pele de Shen Shu, Yazen pegou a pessoa surpresa. É febre ou insolação? O que aconteceu? Os lábios de Fang Sivan tremiam e ela agarrou as mangas de Yazen involuntariamente, sua expressão um tanto desamparada. Yazen franziu os lábios, pegou a pessoa e entrou na vila. Mãe, ligue para o Dr. Zhou rapidamente. Ela acabou de prescrever remédios para a avó e não foi embora. Shen Shu foi colocado temporariamente no sofá da sala de estar. O médico da família chegou em breve. Depois de verificar, foi determinado que Shen Shu estava com insolação. O tratamento de resfriamento durou muito tempo antes que sua pele finalmente não estivesse tão quente. Mas ele ainda não acordou. A insolação grave pode ser fatal. Vocês são muito descuidados. O médico franziu a testa e disse: o jovem mestre Shen Shu não está em boa saúde. Isso nunca mais deve acontecer no futuro. Fang Sivan sentou-se no sofá e continuou usando uma bolsa de gelo para resfriar Shen Shu. Ela apenas baixou a cabeça e não disse nada quando ouviu as palavras. As pessoas não conseguiam ver sua expressão. A médica Zhou não pôde deixar de me lançar um olhar. As coisas da família Ye. Basicamente todos neste círculo sabem. Como médica da família Ye, ela naturalmente já ouviu falar sobre isso. Embora ela não soubesse os detalhes do assunto, estava claro que o que aconteceu hoje estava relacionado a este recém-chegado jovem mestre Ye. Incapaz de escapar do relacionamento, mas, em qualquer caso, capaz de forçar as pessoas a desmaiar sob o sol. Este jovem mestre Ye realmente não é fácil, a família Ye realmente não tem sorte. Era melhor não ter trazido a pessoa de volta. Isso não é trazer de volta um filho, é simplesmente trazer de volta uma estrela azarada. O Dr. Zhou não pôde deixar de franzir os lábios, mas no momento seguinte foi fixado por um par de olhos. As pupilas escuras estavam incrivelmente precisas. Olhando no fundo dos olhos dela, ele viu o que ela estava pensando em seu coração, mas eu não me importo. No segundo seguinte, ele desviou o olhar, taciturno como se jogasse fora um pedaço de carne morta. A doutora Zhou ficou parada por 3 segundos. Seus dedos se contraíram e ela rapidamente fugiu. Apenas a família Ye restou na sala. Apenas a família Ye restou na vila. O grande espaço ficou ainda mais silencioso. Eu não falei. Fang Sivan não se atreveu a falar. Yazen ainda não tinha pensado no que dizer. Apenas o som do ventilador. Muito regular e calmo, como se nada tivesse acontecido. Yazen finalmente não aguentou mais. Ela caminhou até mim e agarrou meu pulso. Ela me arrastou para fora da porta com força. Eu estava descalço sendo puxado por ela, tropeçando ao longo do caminho. Tentando lutar, mas sem usar nenhuma força. A força de Yazen era muito grande. Fang Sivan olhou para as costas dos dois, querendo gritar alguma coisa, mas no final apenas virou a cabeça e olhou para Shen Shu, que ainda estava inconsciente. Finalmente, uma lágrima caiu. Fui jogado fora com força e quase caí no chão. Finalmente me estabilizei. Toquei meu pulso, que já estava com uma marca vermelha. Levantei a cabeça para olhar para Yazen. O que você está fazendo? Um tapa estalou no meu rosto. Meu rosto estava virado para o lado. O medo manteve o estado encolhido e imóvel. O que eu estou fazendo? Eu deveria estar perguntando o que você está fazendo. Yazen estava inexpressiva. Mas o tom era mais forte do que nunca. Eu sei que você odeia Shen Shu. Ninguém na família Ye não sabe disso. Até mesmo todos toleram e entendem isso. Mas isso não significa que todos possam tolerar você abusando dele assim. Até mesmo querendo sua vida. Mesmo que você o intimide secretamente de vez em quando, eu não me importaria, não me importaria. Mas o que você está fazendo? Você quer torturá-lo? Você quer que ele morra? Só então toquei meu rosto. Meus pensamentos pareciam um pouco lentos. A resposta foi lenta. Não, ela mesma quer morrer. Eu levantei a cabeça para olhar para Yazen. A atitude ainda está calma. Se fosse você, trancado do lado de fora, e sob o sol escaldante, você escolheria ir embora ou ficar parado? Quem não sabe que ela está usando uma tática de sofrimento? Yazen sorriu. O sorriso era extremamente frio, mesmo sabendo que ela estava usando uma tática de sofrimento. Mas uma vez que é uma questão de perigo de vida, mesmo que haja apenas 1% de chance, deve ser impedido. Este é o pensamento de uma pessoa normal. Quer dizer,
mesmo que ela esteja se matando. A pessoa errada ainda sou eu, o espectador, certo? Ela não é uma estranha irrelevante. Eisen rangeu os dentes. Ele é o filho que papai e mamãe criaram por 20 anos. É o irmão mais novo que eu e minha irmã chamamos por 20 anos. Você sabe o quão longos são 20 anos? Mesmo um cachorro é criado como um membro da família, muito menos ele é 10.000 vezes mais obediente do que você. Toquei meu rosto e inclinei a cabeça. Isso tem algo a ver comigo? As pupilas de Eisen se contraíram. Como se tivesse sido atingido na cabeça, incapaz de falar. Eu disse ontem. Esta casa é meu território. Sem minha permissão, ninguém tem permissão para entrar. E vocês prometeram. Eu olhei para ela. Estou apenas aplicando minhas próprias regras. E vocês já violaram as regras em apenas um dia. Você está louco? Eisen nunca sentiu tão profundamente como agora que seu irmão mais novo é um louco. Ele deu um passo à frente e apertou meus ombros, como se quisesse me acordar. Esta é uma vida humana. Não importa o quanto você odeie o karma dele. Coisas que você não aprecia, por que eu deveria apreciá-las por ele? Na sua opinião, eu sou mais normal do que aquele tipo de pessoa que está se matando por causa da raiva? Ou você acha que eu sou muito gentil? Eisen ficou em silêncio por um longo tempo, apertando meu ombro com mais e mais força. Você sabe que é assim. Quem será a pessoa mais dolorosa e triste? É a mamãe. Ela já está tentando se aproximar. Para compensar você e te amar. Ontem, ela escolheu você sem hesitar entre você e Yeshao. Mas o que você mostrou a ela hoje? Meus olhos se moveram um pouco. Você deixou que ela visse entre os dois filhos. Assassinato mútuo. Quão cruel isso é para uma mãe? Você realmente entende? A auréola solar é brilhante. O cabelo loiro de Eisen logo ficou um pouco úmido. Ela disse para mim sob o sol quente. Com uma temperatura tão alta, você consegue se imaginar parado aqui por 2 horas e meia? Depois que ela terminou de falar, Eisen de repente percebeu algo estranho. Ela só estava parada aqui por alguns minutos. E já estava se sentindo muito quente por todo o corpo. Como se o topo de sua cabeça estivesse soltando ar quente, mas eu não tinha nenhuma reação na frente dela. Sem suar, sem ficar com raiva, e até a pele que ela tocou. Ainda estava fria. Está tão quente assim? Sem esperar que Eisen perguntasse nada, eu falei. A temperatura média em Uai-Kaunti no verão é de 40 graus, e não há ar-condicionado no orfanato, e até mesmo os ventiladores sempre quebram. 2 horas e meia. Eu sorri, eu passei nessa temperatura. 17 verões. Você pode me ajudar a calcular quantas horas são? Eu peguei a mão de Eisen no meu ombro. E forcei a abertura, abaixei lentamente, meus dedos finos soltaram de seus nós dos dedos avermelhados. Provavelmente um pouco de umidade trazida pelo suor, naquele instante, por alguma razão. Eisen realmente sentiu vagamente uma dor excruciante de rasgo da pele. E eu estava na frente dela. E mais uma vez levantei a mão e toquei meu rosto. Você me bateu. Como se tivesse passado por um reflexo longo e demorado. Ou talvez só agora eu possa finalmente expressar em palavras esse sentimento chocante demais. Eu cobri meu rosto, olhando fixamente para o homem à minha frente. A última vez que apanhei foi há 10 anos. Os dedos de Eisen se contraíram. Seu cérebro estava me dizendo que ela não tinha feito nada de errado, mas outro sentimento surgiu em seu coração, fazendo com que as pontas dos dedos que haviam batido em alguém começassem a formigar. Eu dei um passo à frente, olhando para Eisen com a cabeça erguida. Originalmente, eu deveria retribuir 10 vezes, mas como temos uma relação de sangue, tudo bem. Mas só desta vez. Não me bata de novo, Eisen. Eu não vim aqui para pedir sua origem barata. Você não tem o direito de me dar uma lição condescendente. Eu me virei e entrei na vila. Quando passei pelo sofá, parei um pouco. Fan Sivan não levantou a cabeça. Eu olhei para suas costas e disse levemente. Quando ela acordar, deixe-a sair daqui. Além disso, se houver uma próxima vez, ainda farei a mesma escolha. Diga a ela, se não tiver medo de morrer, continue assistindo. Fan Sivan respirou fundo. E eu subi as escadas sem olhar para trás, e Eshenshu, que já estava acordada no sofá, não conseguiu mais fingir. Ela abriu os olhos lentamente e balançou-se no olhar carinhoso de Fang Sivan. Eu acho que ouvi o irmão dizendo algo. Sua expressão era triste e desesperada. Mãe, você realmente vai continuar morando aqui? Será que no futuro, não poderei nem mesmo te ver? Fan Sivan segurou a mão dela, sem dizer nada. Lágrimas começaram a cair do rosto de Eshenshu. Eisen entrou pela porta, seus olhos encontrando o olhar lacrimejante de Eshenshu. Irmão,
Obrigado agora há pouco. Quase achei que ia morrer de verdade. Eisen sorriu nos olhos gratos dela. Primeiro ajudou Fang Sivan a se levantar e, em seguida, corroeu Xinshu friamente. Sendo assim, por que ficar tanto tempo do lado de fora da porta? Eu realmente pensei que o irmão abriria a porta. Lágrimas continuaram a cair, mas Eisen permaneceu impassível. Ela até sorriu. É mesmo? Então parece que você tem uma boa impressão de Errui. Ela já expôs sua verdadeira face no banquete. Ela fez você perder a cara na frente de seus amigos. Uma pessoa que pode deixar a mãe tonta. Você realmente acha que ela mostrará boa vontade a você? Xinshu, eu não tinha percebido antes, mas você é uma pessoa tão benevolente. Os cantos da boca de Xinshu congelaram. Ela estava um pouco nervosa e, ao mesmo tempo, começou a odiar Eisen. Por que era diferente do que ela pensava? Mesmo que ela realmente tivesse usado uma estratégia amarga, e a pessoa desmaiasse, não era Errui que não a ajudava? Não é ainda mais ultrajante e intolerável? Por que Eisen ainda estava criticando essa vítima? No segundo seguinte, Xinshu foi agarrar a mão de Fang Sivan. Mãe, eu estava apenas emocionalmente agitado e não consegui pensar em mais nada. Se eu pudesse fazer de novo, definitivamente não seria tão teimoso. Fang Sivan deu um longo suspiro. Ela pegou o copo de água e entregou a Xinshu. Xinshu pegou e bebeu obedientemente o copo inteiro, e então agarrou a mão de Fang Sivan. Mãe, volte para casa comigo. Vou implorar a vovó para deixá-la deixar o irmão ficar. Você não deve morar sozinha com ela. Seu corpo estava extremamente inclinado para frente, e até cambaleou por estar fraca. Mas ela não se importava com isso, seu rosto estava cheio de preocupação implícita. Mãe, estou com muito medo. Pelo menos não mor sozinha com ela, deixe o irmão ou a irmã virem fazer companhia para você também. Fang Sivan riu. Você quer dizer? Eu não ia falar mal dela. Mas Xinshu desviou o olhar e abaixou a cabeça, torcendo o canto de sua roupa com força, e ainda assim disse depois de um tempo, mas eu ainda acho que a personalidade dela é muito perigosa. Eu sei que sou apenas um filho adotivo e não tenho o direito de dizer isso, mas a família me criou por 20 anos. Eu não posso deixar de ficar do lado da família e não me preocupar com você. A velocidade de sua fala diminuiu. Como se cada frase viesse do fundo do coração. Mãe, você sabe, embora a vovó não tenha um bom temperamento e não seja confiável. Mas ela realmente se importa conosco, os mais jovens. Mãe, você não tinha um bom relacionamento com a vovó antes? Mas assim que o irmão voltou, ele deixou a vovó tonta várias vezes, e você também se mudou da família e por causa disso. Estou realmente com muito medo. Ela levantou a cabeça, com o rosto cheio de lágrimas no olhar solene de Fang Sivan. Não é que eu tenha medo de que vocês não me queiram. Eu vivi na família e por 20 anos. Será que eu não sei? Que tipo de pessoas são papai e mamãe? Só tenho medo de que a casa onde fui feliz por 20 anos desmorone. E nunca mais volte ao passado. Seu corpo já estava um pouco desidratado, e depois de tanto chorar, imediatamente ficou ainda mais fraco. O corpo vacilante caiu nos braços de Fang Sivan. Só se ouviu ela murmurar, mamãe, nós éramos tão felizes antes, eu também queria compartilhar essa felicidade com o irmão. Mas por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Como se um raio tivesse atingido seu cérebro. Fang Sivan ficou paralisada. Ela ficou imóvel por um longo tempo, e então gentilmente acariciou o cabelo de Xinshu. Xinshu, eu deixei você sofrer. Mamãe. Xinshu levantou a cabeça para olhá-la com expectativa. Você concorda em voltar comigo? Fang Sivan parou por um momento e balançou a cabeça. Xinshu ficou muito desapontado. Mas mamãe, eu estou realmente preocupado. É justamente por isso que eu preciso acompanhá-la ainda mais, entendê-la. Eu preciso entender por que ela tem essa personalidade. Fang Sivan sorriu, um pouco triste. Xinshu, você é uma boa criança. Sou muito grata por você entender, e também entendo seu desejo de aceitar Xiao Rui, e também de fazer com que Xiao Rui te aceite. Mas Xinshu, ele disse ressentido, originalmente Xiao Rui também deveria ter passado aqueles 20 anos felizes na família e Xinshu parecia ter sido congelado por essas palavras, até mesmo a pena em seus olhos se congelou em gelo. Fang Sivan sorriu amargamente. Finjam que eu sou uma mãe confusa, que diante de um filho na adolescência, não sabe como repreender e só sabe ceder. De fato, eu sou muito incapaz, mas só consigo pensar nesse método. Ele disse isso enquanto se levantava. Xinshu, peça para seu irmão te levar de volta. No futuro, se não for algo importante.
Não venha para cá. Xiao Rui realmente tem muita hostilidade em relação a você, mas mesmo que você se machuque por causa dele, é muito difícil para a mamãe fazer justiça para você, então você precisa se proteger. E Shenchu simplesmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele contraiu o canto da boca nervosamente. Mamãe, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que eu sou uma mãe incapaz que está ansiosa para se dar bem com uma criança. Vocês... Ele olhou para Eisen novamente. Se vocês realmente querem o meu bem, não venham me causar problemas. Depois de dizer isso, ele subiu as escadas. E Shenchu esperou um bom tempo antes de olhar para Eisen, chocado. Irmão, mamãe. Mas Eisen ficou ainda mais chocada. Quando eu era rebelde antes, a mãe não dizia isso. Isso é tão hipócrita. Você ouviu? Deixou do Ruve envergonhada. O terceiro filho da família e forçou o tio Shen a desmaiar sob o sol hoje. Dizem que a tia Fang e a velha brigaram. Não só levou Rui para fora da casa de Ye, mas também está criando problemas para o divórcio com o presidente Ye. Este novo terceiro filho da família Ye já é invencível. Não há ninguém que possa controlá-lo? Ye Tingu e Ezen? Esses irmãos não são mais incríveis um do que o outro. Não conseguem controlar um recém-chegado. Notícias sobre mim estão inundando as telas dentro e fora de Yuzhou novamente. E Aishuan e Tingu naturalmente também sabem a nova situação na família, mas nenhum deles disse uma palavra. Até mesmo dentro da mansão Ye. E Aishuan deu ordens estritas. Assim que voltou para a mansão Ye, recebeu um telefonema de Ye Aishuan. Não deixe o relacionamento de sua avó com Ye Rui se deteriorar, além da possibilidade de realmente deixar sua avó doente. Não haverá nenhum impacto em Ye Rui. Ela disse de forma muito direta ao telefone. Você não gostaria de perder completamente a proteção da sua avó, certo? Tio Yeshen apertou o celular com força. Com tanta força que seus nós dos dedos estavam salientes. Ele perguntou com uma voz quase chorosa, rangendo os dentes. Pai, por que você está me tratando assim? Os laços de sangue são tão importantes? Pode fazer você me tratar como um estranho da noite para o dia? Se fosse antes, o tio Yeshen nunca ousaria falar com ela assim. Ele foi mimado desde criança, depois de ser repreendido por Ye Aishuan. Algumas vezes por cometer erros, ele nem se atreveu a falar alto na frente dele. Esta foi provavelmente a primeira vez em muitos anos que o tio Yeshen quase gritou para o celular. Eu te chamei de pai por 20 anos. Eu realmente te tratei como meu filho por 20 anos. Mas você só o encontrou algumas vezes. Você realmente me ameaça por causa dele. Em vez de ameaça, isso soa mais como um aviso. E Aishuan do outro lado da linha não fez uma pausa nem por um segundo. Seu tom era extremamente calmo. Como você disse, mesmo que os laços de sangue sejam falsos, esses longos 20 anos juntos não podem ser falsos. Precisamente por causa disso, casais não são pais e filhos. Pai, você sabe no que eu estava pensando antes de desmaiar hoje? Eu estava pensando, se eu pudesse simplesmente morrer, seria ótimo, não precisaria mais ter medo e dor por causa de vocês. Do outro lado, lembrei-me de um longo suspiro de vida. Você ainda pode dizer essas coisas na minha frente, o que significa que ainda tem esperança infinita no seu coração, esperando que eu e até mesmo toda a família Ye. Posso escolher você e abandonar Yeren. Eu não, independentemente de você ter ou não. Vou te contar o resultado primeiro. É impossível para Ye Shenchu, pelo menos enquanto eu estiver aqui. A família Ye nunca fará tal escolha. A voz de Ye Aishuan não tinha flutuação alguma. Então, é melhor você estar sóbrio. Dê-se bem com ele e deixe-se dar bem com a vovó é o que você deve fazer na família Ye. A única maneira de recuperar a estabilidade. Se você não conseguir, pelo menos não cause problemas. Caso contrário, a pessoa que pagará o preço no final será apenas você. Por quê? E Shenchu até se esqueceu de chorar. Ele murmurou. Por que você me trata assim? Por que tão desperto? A única pessoa que está realmente acordada sou eu. E Shenchu está começando a mudar de ideia agora. Você ainda pode continuar sendo o jovem mestre Ye favorito. E Aishuan encerrou este conto de fadas rapidamente e finalmente deixou uma frase. Não deixe sua mãe triste. O telefone foi desligado. E Shenchu olhou para o telefone por um longo tempo, antes de virar lentamente a cabeça e olhar para Eisen no banco do motorista. Irmão, não é Rui quem está magoando a mãe? Eisen olhou para o rosto dela. Ao longo dos anos, ela está acostumada com a aparência obediente ou mimada deste irmão mais novo. Hoje é a primeira vez que ela vê chorando tão desesperadamente.
O humor originalmente um pouco irritado suavizou de repente muito. Ela pegou alguns lenços de papel e entregou. E lentamente virou o rosto. Vocês a deixam muito triste. Mas para Yerhui, a mãe ainda tem uma culpa infinita. É como a frase que você disse. Você tem sido feliz por 20 anos. Você quer compartilhar essa felicidade com Yerhui também, mas essa felicidade deveria pertencer a Yerhui originalmente. Você simplesmente conseguiu tudo que deveria pertencer a ela por engano. Você não sabe onde desenvolveu. Esse tipo de personalidade é claro que é ainda mais doloroso. E Shenchu percebeu de repente. Um arrependimento infinito brilhou em seus olhos de repente. Se eu soubesse, não teria dito essa frase. Seu coração ressentido. Só se preocupou em despertar a tristeza da mãe, mas se esqueceu de que essas eram exatamente as coisas que Yerhui não tinha. Em vez disso, ajudou Yerhui a se vender bem. Que azar! Mas Shenchu disse em voz baixa, com a cabeça baixa. Ser criada com uma natureza tão indomável não prova que ela viveu bem nos últimos 20 anos? Se ninguém a mimasse, como ela poderia ser tão? Izzy não conseguiu responder, apenas deixou que ela enxugasse as lágrimas do rosto. Já chega, sua saúde já não é boa, pensar demais só vai piorar as coisas. Volte a dormir. Os dois entraram na residência e um após o outro, ao mesmo tempo. Yaishuan, que desligou o telefone, levantou a cabeça e absorveu completamente o edifício à sua frente, rio de flores. Assim que ela pronunciou essas 3 palavras, um velho de cabelos grisalhos saiu de dentro. Yaishuan arrumou a gravata, caminhou a largos passos e estendeu a mão proativamente, com um respeito sem precedentes. Inclinando-se ligeiramente. Você é o diretor San, certo? Estou ansioso para conhecê-lo há muito tempo. Eu sou Yaishuan, o pai biológico de Yerhui, Yizong Yuzhou. Diante do velho que era muito mais baixo que ela. Inclinou-se e disse calma e sinceramente, você pode me chamar de pequeno Ye. Inesperadamente, o velho diretor, que parecia extremamente gentil e educado, não respondeu a ela imediatamente. Os olhos escondidos atrás dos óculos de leitura primeiro examinaram Yaishuan de cima a baixo. Então riu inexplicavelmente, você chegou muito tarde. Um pai como você provavelmente nunca será perdoado por Shi. Yaishuan, que tinha acabado de se levantar, foi atacado inexplicavelmente. E seu humor calmo também se contraiu levemente. A secretária atrás dela estava coordenando silenciosamente, olhando agudamente para o velho diretor presunçoso. Depois de seguir o chefe por tantos anos, esta foi a primeira vez que ele ouviu alguém falar com seu chefe de forma tão mordaz e exigente. Embora ele soubesse que o propósito desta viagem era entender o passado do terceiro jovem mestre, esse comportamento em si é o pai tolerando o filho. O que o velho diretor disse? Pelo contrário, parece que o terceiro jovem mestre é mais condescendente. Isso não é engraçado? Mas o diretor não continuou com este tópico. Ele deu um tapinha nas 2 crianças que encolheram atrás dele e virou a cabeça para a sala de segurança. Você quer entrar e dar uma olhada? Shi costumava adorar ficar aqui. E Yaishuan ficou atordoado. As 2 crianças de repente ficaram animadas. Shi vai voltar? Diretor, quando Shi vai voltar? Eu tenho um desenho que quero mostrar a ele. O diretor deu um tapinha na cabeça das 2 crianças. Eu não disse a vocês? Shi provavelmente não voltará por muito tempo. Quando ele volta? As 2 crianças ficaram visivelmente desapontadas. Eu ainda queria que ele me ensinasse a escrever. Isso depende de que tipo de pessoa é esse tio. Seguindo as palavras e o olhar do diretor San, as crianças também olharam para Ye Haishuan. O diretor San olhou diretamente nos olhos de Ye Haishuan, com um sorriso de suspiro. Se este tio for um bom pai, então, Shi pode demorar muito para voltar. Mas se este tio não for um bom pai, então Shi pode voltar muito rápido. As crianças piscaram atordoadas. Em seguida, agarraram as calças de Ye Haishuan. Tio, você pode ser um pai mau? Queremos que Shi volte. Antes que o presidente Ye pudesse pensar em como lidar com isso, o diretor San os expulsou primeiro. Olhando para as costas das 2 crianças de mãos dadas tão longe, Ye Haishuan gostava muito de Xiaogi. O diretor San riu. Sim, todas as crianças do orfanato gostam dele. Ye Haishuan ficou em silêncio por um momento e disse, parece que a diferença entre ele aqui na família e é muito grande. O diretor San ficou atordoado por um momento, e de repente começou a rir alto novamente. Você não achava que ele estava no orfanato? É uma criança obediente e sensata, um bom irmão mais velho no coração das crianças, certo? Não é? Claro que não.
Shii não é o tipo de pessoa que muda a si mesma por causa do ambiente. O diretor São olhou para o espaço onde as duas crianças já haviam desaparecido. Levantou o queixo e disse: essas duas crianças. Um aprendeu caligrafia com ele, uma aprendeu pintura com ele. Em um ano, ele usou avaliações duras para fazê-lo chorar mais de 10 vezes. Tais crianças são comuns no orfanato. Pode-se dizer que em todo o orfanato não há nenhuma criança que não tenha sido feita chorar por ele. Ye Haishun e o secretário olharam para o rosto do velho, que podia ser descrito como orgulho. Por um tempo, ambos ficaram sem palavras. Agora mesmo, você disse que Xiao Rui gosta de ficar na guarita de segurança. Sim, o diretor São o levou em direção à guarita de segurança. Na verdade, no início, o orfanato não tinha guarita de segurança. Mais tarde, foi subsidiado e as instalações do pátio foram melhoradas. Só então foi construída uma guarita de segurança. Mas não demorou muitos anos para ficar abandonada. A partir de então, Shii gostava de entrar aqui. Uma pequena guarita de segurança com uma grande janela que podia ver o tráfego e os pedestres do lado de fora do portão do orfanato. Contornando a janela, entrando pela estreita moldura da porta. Veículos e pedestres entrando e saindo, contornando a janela e entrando pela estreita moldura da porta. Ye Haishun ficou imediatamente atordoado. A guarita de segurança, que parecia pequena e dilapidada do lado de fora, tinha uma mesa requintada nivelada com a janela. E um sofá velho, largo e macio. O interior estava limpo e arrumado, como se alguém estivesse aqui todos os dias. Mas o que mais chamava a atenção não era isso. O que mais chocava eram as palavras ininterruptas nas paredes antigas. Por ser tão realista, até fez com que ele sentisse instantaneamente que havia realmente entrado em um canteiro de flores. Mas, ao recuperar a consciência, percebi que tudo era pintado, não com tinta spray, mas sim com lápis de cor, do chão ao teto ao alcance das mãos, uma variedade de flores sem fim, ondulando com o vento, florescendo infinitamente neste espaço estreito, fazendo as pessoas sentirem como se pudessem ouvir o som do vento. Tudo isso foi pintado por Shii. O diretor San caminhou até a mesa, curvou-se e revirou a gaveta. Depois que este lugar foi abandonado, Shii foi brevemente segurança por um tempo, responsável por registrar os nomes e telefones dos estranhos que entravam. Vou procurar. Ele abriu o caderno e o levantou em pouco tempo. Apenas a caligrafia acima estava ilegível. Bem, comece daqui. A segunda metade do livro foi de sua responsabilidade. Foi durante este período que ele pintou este lugar assim. Me assustou. Ye Haishun pegou o caderno, em cujo papel amarelado nomes e números de telefone foram escritos com lápis de cor, virando páginas noite após noite, mas por alguma razão, Ye Haishun nunca parou. No som farfalhante das páginas virando, ele realmente pareceu ver um menino. O pequeno corpo estava sentado na grande janela, entregando cadernos e canetas para todos que entravam pelo portão. Por favor, registre seu nome e telefone. Obrigado. O vento trouxe o cheiro de flores para a janela. Virando muitas páginas do caderno de uma só vez, o som farfalhante era como ondas do mar, submergindo a voz ilusória na luz do sol. A mão de Ye Haishun segurando o livro tremeu de repente. Você pode me dar este livro? O diretor San ficou atordoado por um momento. Balançou a cabeça com um sorriso. Você ainda tem muito tempo para criar memórias sobre ele. Deixe isso para este velho. O diretor San pegou o caderno de volta e o colocou de volta na gaveta com carinho. Cada traço que Shii deixou na caixa de galhos de flores é muito precioso. Até as crianças protegem espontaneamente. E organizam tudo que ele deixou para trás. Não diga mais isso no futuro, as crianças ficarão ansiosas. Vamos conversar no escritório. A caixa de galhos de flores não se chamava caixa de galhos de flores antes. A caminho do escritório do diretor, o velho e Ye Haishun conversaram casualmente. Este lugar costumava ser chamado de Orfanato Céu Azul. Depois de ser patrocinado, teve a oportunidade de mudar de nome. O nome Caixa de Galhos de Flores foi dado por Shii. O velho colocou as mãos atrás das costas. Ele cumprimentou as crianças que corriam e disse com um sorriso: ainda me lembro daquele dia. Um repórter veio entrevistar e deu o tema para renomear o orfanato, com câmeras montadas para filmar as crianças. A cena de brincar inocentemente à sombra das árvores, bem ali. O diretor San apontou para uma árvore alta. Naquela época era primavera e muitas pereiras estavam florescendo. Outras crianças estavam se esforçando para dar um nome. Com instalações exaustivas e ideias que não entravam nem saíam, apenas Shii não demonstrava interesse algum.
Sentado de lado, não se sabia o que estava fazendo. Só quando todos estavam prestes a brigar é que alguém lhe perguntou. Ele então levantou a cabeça e disse: Eu quero chamar de orfanato. Aqui é a minha casa no núcleo da flor. Vou chamar de caixa de ramo de flor. Ele pegou a caixa de madeira que estava mexendo e abriu a tampa. O vento e a luz do sol fluíram, levantando inúmeras pétalas rosa-brancas, cobrindo sua cabeça e rosto. E flutuou em direção às encostas ainda mais distantes, significando uma caixa cheia de flores. Alguém sorriu e beliscou a ponta do nariz dele. Comparando-se a um deus das flores, Shigi, você não tem vergonha. Adivinha, sem vergonha. Eu só gosto desse nome. Ierrai virou a cabeça para evitar a grande árvore e caiu para trás da grama. Pétalas de flores coletadas por um tempo desconhecido voavam constantemente da caixa de madeira em sua mão, caindo com a luz do sol em seu cabelo e bochechas. E então, uma nova rajada de ventos elevou ao céu. Surpreendentemente, até a cena ainda é vivida na minha mente. O diretor contemplou a árvore, parou apenas por um momento e levou Ierrai Shu ao redor da esquina. Como se outro forte vento tivesse se levantado, mas os passos de todos estavam muito silenciosos até que a secretária atrás dele soltou uma exclamação. Ierrai Shu então virou a cabeça como se percebesse algo. A cena reapareceu na memória do diretor. Diante dele estava uma parede inteira. Paredes cheias de luz solar, com vento uivando e um mar infinito de flores. E um céu claro cheio de pétalas. Mesmo com os olhos de Ierrai Shuan, que havia participado de inúmeros leilões e visto inúmeras exposições de arte de alto nível, esta é definitivamente uma obra que pode se tornar uma obra-prima. Talvez existam muitas pessoas no mundo que pintam mares de flores, mas aqueles que podem fazer com que cada flor e cada fio de vento estejam cheios de aura fluida, tornando difícil para as pessoas até mesmo distinguir à primeira vista. Os pintores de ilusão e realidade são absolutamente poucos. Uma pintura tão incrível foi impressa aleatoriamente na parede rachada da cidade. E o velho diretor e as crianças não pararam nem um pouco ao passar por aqui, indicando que esta pintura já havia se integrado completamente a este orfanato, tornando-se tão comum para eles quanto respirar. Percebendo que seus passos estavam mais lentos, o diretor virou a cabeça e olhou para ele. Esqueci de dizer. Isso também foi pintado por Shii para provar que o nome que ele deu era o melhor. Ele pintou um jardim todo o orfanato, embora não possa ser visto do lado de fora. Mas todos que estiveram aqui sabem que nosso Rio das Flores faz jus ao nome, cheio de flores. Doutora Ruala, a diretora abriu a janela do escritório e sentou-se no sofá da sala de visitas. Agora vamos conversar. Você veio aqui de repente e em silêncio. O que você quer saber? Ye Aishuan sentou-se em frente a ele, olhou para o bule de chá vazio e disse calmamente. Sobre todas as experiências passadas de Xiao Rui. A velha diretora bufou pelo nariz. Não veio quando soube de sua identidade. Veio agora. 11 causou algum problema em sua casa que você não consegue resolver, certo? Não há nada na família e que eu não consiga resolver, disse Ye Aishuan. Eu apenas descobri suas experiências de crescimento. Pode ser muito diferente, então eu queria entender. Na verdade, é que descobri. Você não consegue controlar essa criança, certo? A velha diretora não mostrou nenhuma consideração. Se o desempenho de 11 for muito comum, você provavelmente não se daria ao trabalho de fazer essa viagem, certo? Eu não nego isso. Se Ye Rui fosse alguém que você pudesse esquecer no fundo da sua mente, eu não precisaria fazer essa viagem. Também posso imaginar seu crescimento. Que pai arrogante. A diretora primeiro ficou insatisfeita, mas então revelou um sorriso travesso de um velho irreverente. Mas infelizmente, 11 é a palavra comum. Sem mencionar você, que o conheceu há apenas alguns dias, até mesmo eu, que o criei por mais de 10 anos. Não ouso dizer que o entendo completamente. 10 anos, e Aishuan franziu a testa ligeiramente. Você não o encontrou quando ele era um bebê. Desde o encontro. A velha diretora, que sempre mostrou insatisfação e exigência, de repente sorriu. Depois de um tempo, ela disse solenemente, eu fui a primeira pessoa a encontrá-lo, mas eu não fiquei aqui o tempo todo. Por volta dos 6 ou 7 anos de idade, meu filho faleceu. Fiquei muito abalado. Deixei o cargo de diretora e morei com meu velho companheiro em outra cidade até voltar 3 anos depois. A velha diretora curvou-se lentamente, com o corpo curvado, disse com um rosto de ajuda, essa foi a decisão da qual mais me arrependi na vida. Claramente, antes de eu partir,
O pequeno 11 ainda conseguia se comunicar normalmente e estava muito saudável. Mas quando voltei, ele já estava desfigurado e se recusava completamente a se comunicar com as pessoas. As pupilas de Yaishuan se contraíram repentinamente e todas as notícias relacionadas ao orfanato de Wai County passaram pela sua mente. Ele quase se levantou em um ataque de pânico por um momento, temendo que a velha diretora notasse suas emoções, e disse imediatamente: "Não é o que você pensa, não tem nada a ver com essas notícias. As batidas do coração ainda estão batendo sem parar." E Yaishuan apoiou a cabeça tonta, mantendo a compostura com dificuldade. "Você diz." Era uma garota mais velha muito comum no orfanato. A expressão do antigo diretor era solene. "Senhor Lee, você deve saber. Pessoas que são excessivamente especiais na multidão geralmente recebem apenas 2 tipos de tratamento, ou são testadas por todos, ou são completamente isoladas. E o que Xiao Xi encontrou nesses 3 anos foi o último. Mas ele é uma pessoa que não tem medo do céu e da terra e nunca admite a derrota. Se alguém o intimida, ele inevitavelmente revidará e até se vingará 10 vezes mais. Mas Xi é muito inteligente. Seus métodos de vingança, nas mãos do diretor da época, tornaram-se um pequeno monstro completo. Então, no final, não eram apenas as crianças, até o diretor e os professores o tratavam como um objeto que podia ser intimidado à vontade. Mas, por mais inteligente que fosse, ele ainda era apenas uma criança. De um lado estava todo o orfanato, do outro, Xi, que se recusava a admitir a derrota e a baixar a cabeça. Essa luta durou 3 anos. Quando voltei, Xi já havia se tornado completamente incomunicável. As risadas e os ruídos das crianças lá embaixo eram como outra vida. Na tarde, espalhados pela janela, na luz do sol turva, Yaishuan sentou-se em silêncio, como uma escultura congelada por muito tempo. Sobre esses 3 anos, tudo o que posso te dizer é isso. Eu também não sei mais detalhes. Voltei tarde demais. Tem mais alguma coisa? Depois que você voltou, a situação dele melhorou. Pelo menos ele não foi mais intimidado. O diretor San sorriu amargamente. Levei muito tempo para fazê-lo me chamar de vovô novamente. E Yaishuan pensou em algo de repente. Ele disse que te deixou com uma concussão. Antes de te chamar de vovô. O diretor ficou surpreso por um momento. Como esse garoto contou até isso? Ele tocou o cabelo que não era exuberante, um pouco envergonhado. De qualquer forma, na frente dele. Eu nunca tive a dignidade de um ancião. Ele adorava cutucar meu rabo de cavalo quando era criança, o que me deixou com medo de deixar o rabo de cavalo depois. Desculpe, e Yaishuan curvou as costas. Parece que ele não te fez sofrer pouco. Não é sua vez de repreendê-lo. O diretor parecia insatisfeito novamente. Quando eu estava limpando todos os tipos de bagunças para ele. Você nem sabia da existência dele. E Yaishuan ficou sem palavras, mas o velho rapidamente deu um tapinha no ombro. Tocando o nariz, mas também não tenho qualificação para dizer que sou o responsável dele. Eu também sou muito inadequado, além daqueles 3 anos de ausência, quando ele tinha 14 anos. Eu ainda o fiz fugir de casa uma vez, por um ano inteiro, eu o procurei por um ano inteiro. Não consegui encontrá-lo de jeito nenhum, no final ele voltou sozinho. E Yaishuan planeja passar a noite em Waziri. Este é um itinerário inesperado. Originalmente ele já havia reservado a primeira classe noturna para uma pré-viagem. Mas tudo o que ouvi hoje no hospital foi muito surpreendente. E Yaishuan olhou para o diretor San. Posso ficar aqui sozinho por uma noite? O diretor hesitou um pouco, tocando sua inexistente barba. Ele assentiu relutantemente, mas Yaishuan foi longe demais. Então posso passear pelo hospital à noite? O diretor bufou pelo nariz e se afastou como um velho boi zangado, sem dizer uma palavra. Isso significa que ele concordou. E Yaishuan murmurou para si mesmo, expulsando o secretário Feng. Começou sua jornada sozinho em Waziri. Nesta noite, todos os 4 membros da família Ye não dormiram bem. E Yaishuan estava imerso na noite do orfanato. Izen foi constantemente acordada por pesadelos cheios de tapas. Fan Sivan estava deitada na cama, incapaz de dormir à noite, chorando e rindo às vezes. E Qingxu estava deitada no hotel frio, apoiando a cabeça. Pensando sobre o que aconteceu em casa hoje, fiquei de olhos abertos até o amanhecer antes de conseguir cochilar um pouco. Em vez disso, eu sou o líder da Liga da Insônia. Caí no sono e dormi a noite toda sem sonhos. No dia seguinte, para se desculpar, Izen me levou para sua empresa para brincar. Ela é uma estrela de primeira linha, mas a única informação que sei é que ela já esteve em
Inúmeras pesquisas populares, namorada de escândalo. Então, depois de chegar à empresa, aproveitei a hora do almoço para perguntar à assistente de Eisen, Xiaolanlan, sobre isso. Por que terminaram e voltaram tantas vezes? Xiaolanlan mordeu os pauzinhos com alguma dificuldade. Depois de um tempo, ela disse lentamente, você deve guardar segredo para mim e não contar ao irmão Zen que fui eu quem te contou. Eu naturalmente concordei acenando com a cabeça como um pica-pau. Xiaolanlan então explicou em detalhes. Tong Xiaoyu sabia sobre o histórico familiar de Ye Zhen desde o início. Mas o status brilhante do segundo jovem mestre da família Ye não trouxe benefícios para seu relacionamento, mas fez com que Tong Xiaoyu perdesse muita segurança. Embora os pais de Ye fossem muito liberais, afinal, eles eram jovens mestres e senhoritas de famílias ricas tradicionais, mesmo que não pudessem impedir seus filhos de ter um relacionamento livre. Mas eles nunca apoiariam Eisen se casar com uma atriz. Portanto, embora Eisen estivesse namorando com o objetivo de se casar, os pais de Ye não estavam dispostos a conhecer Tong Xiaoyu formalmente. Não era uma humilhação maliciosa ou nominal, mas natural, de adultos para crianças. Corrosão natural da família rica para pessoas comuns. Eu sei que você está muito sério e envolvido agora, então eu não vou te impedir. Mas pensar em marcar agora é como pedir a lua. Esperem alguns anos, se ainda insistirem em se casar. Venham falar comigo. Antes disso, não há necessidade de se encontrar. Apenas mandaram dizer isso. Isso levou ao primeiro término dos dois. Depois, Eisen se esforçou muito para trazer a pessoa de volta, mas isso não era o fim. A atitude inabalável da família Ye sempre se interpôs nesse relacionamento, fazendo com que Tong Xiaoyu terminasse repetidas vezes e fosse perseguido por Eisen repetidamente. Eles provavelmente já estão acostumados. Xiaolan disse isso. Na verdade, no meio do caminho, o irmão Zen não aguentou mais e brigou com a família uma vez. Até soltou palavras duras e cortou relações. Eu levantei a cabeça de repente, meus olhos brilharam muito. Fugiu de casa. E então? Xiaolan se assustou com meu entusiasmo repentino. Gaguejou. E então, Xiaoyu ainda a acolheu. Provavelmente foi o período mais apaixonado deles. Mas no final, a senhorita mais velha da família Ye se encontrou com o irmão Zen, e o irmão Zen voltou. Isso ainda não acabou. Xiaolan continuou dizendo que, originalmente, o retorno do irmão Zen à família Ye já havia levado o relacionamento deles a um ponto crítico. Como resultado, Ye Shenshu correu para encontrar Xiaoyu e soltou palavras cruéis, e Xiaoyu terminou com o irmão Zen novamente. Xiaolan ainda se lembra daquela cena. Ye Shenshu ergueu a cabeça e ficou na frente de Tong Xiaoyu, dizendo calmamente com uma atitude de desprezo insuportável, meus pais e minha irmã são adultos decentes. Não querem magoar a irmã Xiaoyu, mas acho que a irmã Xiaoyu também é uma adulta e deveria entender algumas verdades mundanas. Mas vendo você e meu irmão enrolados há alguns anos e ainda não desistiu, percebi que estava enganado. Mas não importa, já que a irmã Xiaoyu não entende, não faz diferença se eu disser. Irmã Xiaoyu, você sabe onde está o ponto de partida do meu irmão? É que, mesmo que você chegue ao topo da indústria do entretenimento, você ainda só é qualificada para cantar e dançar na frente das pessoas. Como uma diversão de classe alta. E meu irmão, não importa o quão apaixonado ele seja pelo trabalho de ator, ele não se tornará um macaco para se apresentar com você. Ele sempre será apenas um VIP sentado na primeira fila da plateia, observando você cantar e dançar com cuidado. Irmã Xiaoyu, você entendeu? Ou você tem que fingir que não entende e arrastá-lo do público para o palco. Para realizar o amor de vocês. Eu fiquei chocada com a colher na boca. Ele realmente conseguiu dizer coisas tão sofisticadas. Xiaolan também ficou um pouco chocada. Seu sentimento é só esse. Se não, o quê? Xiaolan engasgou. Você não acha Xiaoyu lamentável? Se não fosse pela família Ye, não haveria tanta resistência entre eles. Ao falar sobre isso, toda a aura da pessoa estava confusa. Naquela época, o jovem mestre Shenshu por causa disso foi severamente repreendido pelo irmão Zen, mas isso não pode compensar. Dizem que o sorriso de Xiaoyu ficou menor desde então. Embora depois tenha havido várias separações e reconciliações, sempre senti que ele nunca conseguiu superar as palavras do jovem mestre Shenshu. Então sempre viveu na dor. Que estranho. Se realmente era tão doloroso assim, então era só terminar. Mas simplesmente não queriam desistir. As coisas do coração não são tão simples assim. Eu não sei quanta dor é necessária para fazer duas pessoas terminarem inúmeras vezes e ainda assim continuarem sofrendo.